Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para falarmos sobre maternidade e nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que nasceu do nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo, hoje vivem na corda bamba da maternidade. Gente, hoje a gente vai trazer uma história linda de fé e coragem aqui e entrega. Gente, é um tema super profundo e necessário nos tempos atuais, onde as famílias hesitam em ter filhos por medo do trabalho, do julgamento ou por imposições sociais. A nossa convidada, que é uma pessoa ultra especialíssima, ela vai contar pra gente uma história de amor à vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Bora lá? Bora! Exausta. Cansada pra caramba. Espera escolar, não aguento mais! Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele! Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. Gente, hoje a gente tá aqui com a Renata Lopes. Gente, a Rê, ela é mãe, olha só, conta aí, da Rafaela, da Gabriela, do Miguel, do Samuel, do Emanuel, da Maria Celina, Maria Luísa e Maria Estela. Ela tá aqui, ó, ela tá aqui confirmando a lista aqui comigo. 8. Gente, são 8 mesmo, 8. 8 filhos super abençoados, 8 presentes de Deus, que a gente sabe que é isso, né, gente? Olha, a história dela é marcada pela fé, transformação, reconciliação, muitos recomeços. É uma honra te receber aqui, Rê. Seja bem-vinda. Bem-vinda, muito obrigada por ter conseguido colocar a gente nessa agenda. Nossa né? Tá muito senhora, doido, gente. Não consigo nem imaginar essa agenda. Nem eu. Seja bem-vinda, Rê. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e para mim é uma alegria poder partilhar um pouco da nossa história e da nossa vida com vocês. Vai ser muito E legal. tem muito pra compartilhar. Com Tenho certeza. certeza. Que vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Gente, maravilhoso. Para começar então, Rê, começa com a história dos primeiros filhos que te trouxeram essa maternidade e toda essa decorrência aí de história maravilhosa. Bom, nesse ano eu faço 16 anos de casada, né? E quando eu tinha 1 ano e meio de casada, eu engravidei da minha primeira filha. A Rafaela, que no mês que vem ela faz 14 anos. Então a Rafa, ela nasceu no ano de 2011. Ó, se eu for errando as datas, vocês me perdoem, viu? Porque a defasagem na memória, olha, gente. Você troca muito, agora assim, aleatório. Você troca muito o nome do sítio? Direto. Eu troco. Gente, não tem como, então. Ainda bem que eu não tenho animal de estimação, senão ia entrar na... Com certeza. Então, quando a Rafa nasceu em 2011, né? Foi a nossa primeira gestação ali, um primeiro filho. E aí, eu passei uma gestação bem, assim, foi conturbada. Logo no começo, eu tive um descolamento de placenta, então tive que fazer um repouso ali, quase perdi a Rafa. Então, foi muita luta durante essa gravidez, né? A gente tinha 1 ano e meio de casado e eu ainda não morava na minha casa. Logo que a gente casou, nós moramos nos fundos da casa de uma tia minha, né? Meu marido trabalhava à noite e eu trabalhava de manhã. Então, a gente tinha, assim, os horários meio trocados, né? Sim. E o meu marido, eu até antes compartilhei um pouco com vocês, ele era dependente químico, né? Só que, assim, tudo muito, assim, escondido, sabe? Às vezes... as coisas que eu pegava, sabe? Ai, não é meu. Bem nessa fase, assim. Então, a gravidez da Rafaela, eu trabalhava. Ainda eu sou formada em pedagogia, esqueci de falar. Então, eu trabalhava, eu dava aula numa escola, né? Então, eu saía para trabalhar e, às vezes, eu nem via o Luiz, porque ele, às vezes, passava a noite fora, né? Então, eu sentia muita falta da presença dele. Então, ele era um marido que ele não era de ficar passando mão na barriga, de conversar com as crianças, com a neném, o bebê na barriga. Então, assim, eu passei grande parte da minha gestação, às vezes, sozinha. Porque, assim, quando a gente tem um propósito, ninguém vive o propósito junto com a gente, né? O propósito é nosso. Então, eu sabia que ele era o homem que Deus tinha preparado, sabia de tudo que Deus tinha para a nossa história. Mas eu não podia compartilhar muito o que a gente vivia em casa, né? Como que eu ia pedir ajuda, às vezes falar, olha mãe, sabe, Luiz passou a noite fora. Então, assim, eu tentava, às vezes, passar ali... Proteger a relação de vocês. Exatamente. Então, e aí na gravidez da Rafa,
foi passando, né? Eu tinha alguns sangramentos durante a gravidez, e sempre assim, né? Na corda bamba ali, até que ela nasceu um mês antes. Eu tive logo no final da gravidez, para vocês terem uma noção, era tanto estresse, tanto nervoso, que eu tive uma paralisia facial no final da gravidez. Então, quando a Rafa nasceu, eu tava assim, recuperando, eu tava voltando ainda, né? E eu nem sorria direito, porque a boca não ficava paralisada. Então, todo o meu lado, eu acho que foi agora eu não vou me lembrar direito, acho que foi o esquerdo. Ficou paralisada, por conta de estresse mesmo, né? Que eu passava na gravidez. Nessa época, meu pai era vivo e ele estava na Alemanha. Ele passou 3 meses na Alemanha. E aí, quando ele voltou exatamente no mesmo dia que a Rafa nasceu. Então, minha bolsa estourou. No dia que ele chegou da Alemanha. Então, eu não sei se foi, assim, a ansiedade dele estar voltando, né? Porque fazia 3 meses que a gente não se via e logo depois, assim, ele quase não acompanhou eu grávida, né? E meu pai era muito estressado. Quando ele ficou sabendo que eu tava grávida, mesmo eu estando casada, ele falou assim, olhou pra minha mãe e falou, eu sabia que ela tava grávida, sabe? E ele era estouradão. Então, nesse dia que ele voltou, a Rafaela nasceu. E, né, como a gente era novo de casada, fazia 1 ano só que a gente era a minha primeira filha, então eu falava, e agora? O que eu vou fazer com o bebê em casa, né? Então eu passei 1 mês na casa da minha mãe, pra minha mãe me ajudar com a Rafaela, tudo. E depois de 1 mês, meu pai faleceu. Nossa. Então foi esses exatamente 30 dias que nós passamos lá com a Rafa, né? A Rafa bebezinha. Ele faleceu depois dos 30 dias. E aí, quando ele faleceu, eu e meu marido, assim, a gente sempre teve uma experiência dentro da igreja, né? Nós somos católicos. Ele tocava num ministério de música, né? Sempre servindo dentro da igreja. E quando meu pai faleceu, nós fizemos a seguinte escolha. A família precisa de nós, então nós vamos largar tudo. Então foi a pior escolha que nós fizemos. Porque nós deixamos tudo aquilo que nós fazíamos dentro de uma paróquia, aquela proximidade que a gente tinha com Deus, para achar que a gente ia dar conta de cuidar de uma família que estava em luto, né? E nós também estávamos em luto. Uma família puérpera cuidando de uma família enlutada, enquanto também enlutada, né? Exatamente. Então foi a pior escolha, porque aí nós nos afastamos literalmente, né? Então, assim, todo aquele contato que a gente tinha com o pessoal da paróquia, a comunidade, então a gente se afastou. E aí foi a pior escolha, porque foi onde a gente se perdeu e nosso relacionamento começou a ficar pior. E aí a Rafa nasceu, nós mudamos para nossa casa nova, né, nosso apartamento, tudo. Então, quando ela tinha ali perto de 1 aninho, né, eu vivia descobrindo as coisas do meu marido e ele passava às vezes a noite fora, não voltava para casa, sabe? E quando ela tinha quase 1 aninho, a gente falou, eu falei assim, não dá mais, né? E a gente ficou um tempo separado. Foram aí mais ou menos 20 dias que ele ficou longe, né? Mas como tinha a Rafaela, e a gente sempre teve, né, esse propósito de fazer, eu não casei para separar, né? Não casei, eu casei para dar certo. Então, e todo mundo... E por que eu não ia na igreja? Toda vez que eu entrava em oração, encontrava alguém da igreja, todo mundo falava que era para eu resgatar o meu casamento. E eu não queria, eu estava muito brava com ele. Então, eu me afastava. Faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Claro. E aí, só que assim, a falta da Rafaela para ele, isso pegou muito, né? Porque ele queria ser presente ali. Ele, como pai, ele é sensacional. Então, isso fez a gente se aproximar de novo, né? Mesmo contra, assim, a nossa família, que na época todo mundo falava, ele não é para você, né? E aí ele se aproximou de novo, nós voltamos, né? Ele voltou para casa. E aí o tempo foi passando, a Rafa foi crescendo. Quando ela estava com 1 ano e meio ali, se eu não me engano, foi acho que 2 aninhos. 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 2 anos, eu engravidei de novo, que foi a Gabriela. E aí, novamente, né, passei a gravidez do mesmo jeito. Gente, eu tinha um sonho de fazer um book gestante. Tava assim, no auge, sabe? Eu não sei nem se vocês lembram aqueles sites de promoções que tinha. Você manda as fotos. Acho que era Groupon, não sei se vocês lembram, né? Groupon, peixe urbano. Exatamente, aí tinha várias promoções de ensaio fotográfico, gestante. E aí, quando eu cheguei a comprar, falei assim, nossa, vou fazer um ensaio. E aí eu lembro que quando eu agendei o ensaio, essa bênção não voltou pra casa. Eu não fiz o ensaio gestante. E assim, foi meio traumatizante, né, tudo isso. Com toda certeza. Já mexe, assim, né? Uma pessoa que não é grávida, não é puérpera, já fica abalada emocionalmente. Sim. Gestante, imagina, gente. com todos os hormônios, com tudo. E aí, quando isso passou, né, e isso era sempre motivo de briga, muita discussão entre nós dois, né,
E aí passou e a Gabi nasceu. Gabriela nasceu em 2014. Ó, aí por enquanto eu tô acertando as datas. Ela nasceu em 2014. E aí, assim, meu marido era daquele que, assim, eu tava lá na cama do hospital, né, no parto, depois do parto. E aí chegava visita em casa, ele pegava... Ou em casa não, desculpa, no hospital. Ele pegava o marido, né, se era um casal, ele pegava o marido, descia pra beber. E eu ficava lá, né... Era bem desse jeito. E aí era aquele marido que dormia, assim, sabe? Na cama auxiliar do hospital. E aí, às vezes, eu precisava de ajuda. Não tinha, Era mais fácil gritar a enfermeira do que acordar o marido. Isso, exatamente. Então, era bem assim, sabe? E aí, nós passamos por uma situação muito difícil, que quando foi a Gabriela tinha 11 dias. E aí, esse foi o auge mesmo da dificuldade que a gente vivia em relação ao vício, né? Que ele tinha. Ainda tinha. Sim, que ainda tinha. Que assim, eu achava que não, mas sim, né? E aí, ela tinha 11 dias, eu me lembro que ele saiu pra pagar uma conta. Saiu pra pagar uma conta e não voltou. E ele tava de licença da firma, então ele não tava trabalhando, né? Que quando o bebê nasce, eles ficam em casa. E aí não voltou. E só que assim, eu ficava quietinha no meu canto. Falava só rezando, né? Traz ele de volta, pra eu não ter que falar pra ninguém, né? Então, 11 dias só. E aí, amamentando. Só que aí não teve como. Minha família entrou, a minha mãe sempre perguntando como eu tava. E aí, não vou me lembrar agora, mas precisaram perguntar alguma coisa sobre ele. Eu fui obrigada a falar o que estava acontecendo. Então, assim, ele passou mais de 24 horas fora. Quando ele chegou, quando ele resolveu voltar, a gente já tava... meu cunhado, ele tava fazendo BO na delegacia, sabe? Já tinham procurado até no IML. E esse sentimento seu de, por exemplo, eu não quero contar pra ninguém, era mais um sentimento de não quero que ninguém se envolva na minha vida ali conjugal, ou era um sentimento de vergonha? O que você sentia? Né, eu tinha muito vergonha, porque assim, eu tinha vergonha da situação que eu estava passando, né? Porque assim, é difícil. E o outro, ele olha, as pessoas olham e apontam, como que você aceita, isso, né? Essa situação, né? Tipo assim, mas por que você tá aceitando isso, né? Histórias aqui de relacionamentos difíceis, e é bem isso. As pessoas julgam porque elas não estão dentro, Exatamente. Né? Rola uma acusação a quem está passando pela situação, né? Exatamente. Só que assim, e eu sou a pessoa que eu tô dentro, né? Eu sempre estive dentro e eu conheço o coração dele. Eu sempre soube quem ele era. E que era uma fraqueza dele, sabe? Eu sempre tive muita fé que Deus ia tirar isso das nossas vidas, né? Só que aí quando chegou essa época, eu falei assim, não dá mais, né? Onde a gente vai parar, né? E as crianças, e as meninas, né? E aí foi assim, só que aí chegou a hora que ele teve uma experiência com Deus, né? Porque ele passou uns dias fora, e até mesmo sob efeito de droga. E aí ele teve uma experiência, ele conta, né, quando a gente dá o testemunho, ele conta que ele deu um estalo nele, ele falou, eu preciso procurar um padre. E aí foi esse dia, ele procurou um padre e ele fez, assim, a melhor confissão da vida dele. E o padre puxou ele, assim, sabe, colocou ele no eixo de novo, e foi aí que ele começou a despertar para isso, né? Então, foi onde começou a nossa mudança, a nossa conversão ali em relação a esse vício que ele tinha, né? Mas aí quando ele voltou quando a Gabi tinha 11 dias, vocês se separaram ou não? Não, a gente não se separou. Tá. Ficou uma situação bem chata entre a família, né? Seu irmão estava fazendo boletim, é isso? Não. Meu cunhado. Seu cunhado. Isso. E aí ficou uma situação bem chata, mas a gente não se separou. Porém, depois de um tempo, como ele não mudava, e aí a gente, mas assim, não ficou, não chegou a sair de casa. Isso daí era coisa que, entre nós ali na discussão, a gente falava, né? Não dá mais. Não dá mais, a gente tem que... E aí, mas só que não chegou a sair de casa de novo, né? Igual foi da outra vez. Então aí começou a nossa... tudo começou a mudar, né? Quando foi, assim, era o ano de 2015, e aí a gente já... Ele tinha tirado todo o vício da vida dele, né? Deus começou a restaurar, porque assim, lembra que eu falei que a gente se afastou de tudo? Se afastou, então a gente não tinha o nosso lado espiritual, a gente não cuidava da nossa alma, do nosso espiritual. Isso que eu queria te perguntar, porque você falou que vocês se conheceram já servindo, já católicos, praticantes, e aí rolou esse afastamento. Sim. Com esse afastamento, acabou que vocês passaram por tudo isso. É isso.
Isso. O que te sustentou emocionalmente se você estava afastada da igreja? Porque o tempo todo você fala, não, no meu coração eu sabia, porque eu sabia o que Deus tinha preparado, eu conhecia o coração dele. Como que você lidou emocionalmente com isso? O que você sente que te sustentou, você estando afastada daquilo que a gente sabe que está te sustentando, né? O que era necessário, né? Eu e o Luiz, a gente estudou junto, lá no colégio. Então é desde essa época que a gente está junto. E aí, e nessa fase, o que me sustentava era, era manter a nossa família, né? Porque, como eu falei, eu tinha essa certeza de que um dia isso ia acabar. Porque eu olhava pra ele e eu falava assim, não é possível que a gente vai viver, eu não sei até quantos anos com isso entre nós, né? Desse jeito. Eu sempre tinha na minha cabeça que ele ia mudar. Mas assim, eu não estava dentro da igreja física, mas assim, eu tinha as minhas orações, né? Sempre pedindo a Deus ali, intercedendo, porque era o que eu podia fazer. Mas só que naquela época eu também batia muito de frente com ele, né? Então, a mudança, ela começou em nós, não foi só ele. Então, tinha muita coisa que eu fazia assim, sabe? Que afastava ele de mim. Sabe? Eu falo que eu fui criada para não depender de marido. Né? Acho que todas nós. A geração, né, que foi criada para fazer carreira primeiro, exatamente, depois resolve isso. Trabalhar, não dependia de marido, né? Então, eu era mandona, sabe? Coisa que é da minha personalidade mesmo, sabe? Sou bem chata até hoje, mas Deus tá mudando. Na verdade, das mulheres, né? A gente já tem esse perfil. É cultural também, né? A gente foi ensinada a cobrar, a exigir, a se impor, a ter voz, né? Sim. A gente é uma geração ensinada a ter voz, né? Exatamente. E talvez a gente ultrapassa. Perde o ponto ali. Sim, E aí foi onde que a gente começou, assim, essa mudança começou em mim também, né? Porque a gente não estava numa comunidade, assim, frequentando, mas, assim, eu tinha minha fé, sempre, né, acreditei, sempre muito apegada à Nossa Senhora, sabendo que não era o fim, né? E eu sempre tive, assim, a certeza de que para acabar o nosso casamento eu deveria ter feito tudo, né? Tudo. Tentado todas as Exatamente. possibilidades. Se eu tivesse tentado todas as possibilidades e não tem mais nada, não tem mais que eu nada possa fazer, então. Aí sim, sempre foi assim. Gente, que incrível. Que resiliência, né? Nossa, muita. É porque ele se coloca no lugar, né? Com uma filha. Gente, por muito menos relacionamentos terminam, por muito menos. Ainda mais hoje em dia, né, gente? Que os relacionamentos, eles se tornaram descartáveis, Sim. né? É muito mais fácil você viver a sua vida sozinha do que você ter um companheiro e você lutar pelo seu casamento. Ninguém é muito mais fácil. disposto a encarar dificuldades por causa do outro. Eu falo, já Sim, tenho as minhas, vou lidar com as minhas. exatamente. É isso mesmo. E daí agora eu gostaria de saber de você, porque você então falou que teve a Rafaela, a Gabriela, e depois você contou pra gente também que a vinda do Miguel foi assim um divisor de águas pra vocês, né? Foi. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que o Miguel marcou essa nova fase da vida de vocês como um casal. Então, o Miguel, quando foi no ano de 2015, né? Que assim, Que você tava falou tudo que muito lindo, ele se livrou ali dos vícios, Isso. vocês se converteram, Exatamente. Foi assim, o período da nossa conversão. Então, nós voltamos para nossa comunidade, né? Os amigos assim que a gente tinha nos deram muita força nesse sentido, sabe? De não desistir. E aí, eu lembro que eu tenho várias experiências loucas, assim, sabe? Então, quando começou a brotar esse desejo de engravidar, eu lembro que eu estava estendendo roupa no varal. E aí parecia que o Senhor me falava assim, sabe? Tem tanta gente que engravida e não quer filho, sabe? Não querendo. E você acha que eu não vou te dar uma nova chance? E aí começou assim, sabe? Brotar no meu coração essa coisa de nova chance, nova chance. E eu falava assim, ai, por que será, né, que eu tô sentindo isso? E aí eu ia comentando isso com o Luiz. Falava, Luiz, o Senhor fala, parece que ele tá falando, sabe? Vai me dar uma nova chance. Não sei discernir o que é. E a gente, né, ia rezando. A gente sempre gostou muito de servir, né? De sair, assim, ele com a banda. Eu saía também muito para encontro. Sempre uma vida ativa na comunidade, né? E aí, eu vi alguns vídeos aqui, outros vídeos ali, dessa questão de... Porque, assim, desde o começo do casamento, eu sempre tomei anticoncepcional, né? Sempre usamos métodos contraceptivos. E aí, começou, assim, eu comecei a ver uns vídeos dessa questão do método da igreja, do MOB, método natural. E eu falei assim, opa, peraí, o que é isso? E aí, começou a despertar, assim, sabe? Essa curiosidade. E aí, eu falei, a gente sentou, conversou, a gente assistia muito vídeo junto, né?
Vídeo sobre essa questão dos métodos naturais que a igreja aprovava para a pré-concepção dos filhos, né? A gravidez, e aí eu fui começando a descobrir assim, uma coisa que para mim não era conhecida, né? E aí foi dando a curiosidade, né? E eu falei assim, peraí, então pode ser que eu possa parar o meu anticoncepcional e fazer o ciclo ali todo bonitinho, e mesmo assim, né, a gente vai controlar os filhos, na minha cabeça. É uma inocência, né? A gente achar controle. Ai, gente. Então, e aí a vinda do Miguel foi essa tentativa, assim, da mudança, né? Então eu falei assim, não, eu não quero mais tomar anticoncepcional. Mas por que isso? Porque eu como mulher, eu passava mal de usar, né, a pílula. E assim, entre nós, casal, é nítido uma diferença que tem sobre isso. Sobre você tomar uma pílula. Porque a mulher, ela não sabe ali o seu ciclo, né? A mulher não ovula, ela não tem o período fértil. Querendo ou não, a mulher, quando ela tá ali no período fértil, é aquela alegria, né? Aquele fogo. Então, você namora, se abraça, se beija. E aí, quando a gente fez essa escolha, o primeiro mês, eu falei, uau, o que é isso? Essa sou eu? Eu acredito que eu posso ser isso. Desse jeito, é uma vida. É uma vida antes e uma vida depois. Exatamente. E aí foi assim, uma descoberta. Falei assim, peraí, nunca mais eu quero. Porque assim, acaba às vezes sendo empecilho ali entre o casal. Porque você é totalmente fria, né? Você é totalmente fria, você não tem líbido, né? É sempre essa mesma, né? E aí tá. Quando passou 3 meses dessa tentativa aí nova, eu engravidei do Miguel, né? E aí, quando eu engravidei, a gravidez começou a ser totalmente diferente. Então, eu tinha o Luiz do meu lado, me acompanhando no médico, ultrassom. E aí, ele fazia carinho na barriga. E aí, vem a questão dos nomes, né? Fez um book ou não? Ah, eu fiz. Eu tava esperando pra esse momento. E eu falava assim, não, eu fiz 2. Falei, por falta de um, eu fiz 2 books gestante. E aí, eu lembro que eu falava assim, gente, tá tudo muito lindo, né? Eu acho que eu vou morrer no parto. Tadinha, olha só. Tava tudo muito lindo, se resume nos traumas, né? Se você parar e pensar. Então, porque assim, eu tinha ele do meu lado, tava tudo muito lindo, né? E aí, eu falava assim, eu tenho certeza, eu vou morrer no parto, vai chegar a minha hora. E assim, eu lembro que a questão dos nomes também foi uma escolha assim, foi muito legal isso, porque na minha família tem muita mulher. Então eu lembro que até a minha mãe mesmo, ela falava, daí não vai sair homem, não sai homem. E aí eu lá nas minhas orações, eu falava, ai meu Deus, eu não gosto de Micaela. A gente já tem Rafaela, tem Gabriela, agora só falta o arcanjo, só falta o Miguel, né? Mas eu não gosto de Micaela. Eu falei, se o senhor puder dar um menininho pra nós. Miguel, né? E aí eu lembro que, assim, a gente tem que estar... Deus não fala com a gente assim, né? Claramente. A gente acha, né, que o céu vai se abrir. Isso, ele vai falar, ô, Renata, não, né? Ele vai dando sinais, pequenos sinais. E assim, nesses sinais eu tinha certeza que ia ser o Miguel, né? Então, aí quando a gente fez o ultrassom, que descobrimos que era o Miguel, ai, nossa, foi uma alegria, né? Aí foi uma alegria. E aí, por que eu falo que o Miguel, ele veio assim pra selar mesmo, transformar essa situação assim com o meu marido, né? Com o Luiz. Porque aí ele se viu pai de um menino. Entendeu? Então, até então, ele tinha largador, ele, sabe? Ele era assim... eu também passei por essa fase, viu? Eu usava piercing, gente. Deus, ele olha e fala assim, você vai dar muito trabalho. Vem pra cá, vem. Você vai fazer muito estrago. Vem. Aí ele escolhe aqueles que, né? Então, quando o Miguel nasceu, e aí foi essa época que ele tirou o alargador, ele se viu assim, ele falou assim, opa, peraí, que eu acho que eu tenho que ser exemplo aqui, né? Então foi uma transformação a chegada do Miguel, né? E aí ele como homem ali também. Mudou. E aí depois do parto, e aí ele foi assim, tava lá na maternidade, foi tudo caminhando assim, direitinho. E você nem morreu no parto, tá vendo? Não morri no parto. Teve mais tantos. Tem tanta história ainda. Ai, eu tô amando. Ô Rê, e aí rolou aí uma decisão sobre vasectomia, né? Sim. E só que isso aí não para por aí, né? Tem um decorrer de situações aí. Conta pra gente o que foi toda essa decisão. Depois teve a decisão de reverter isso e isso exigiu muita coragem e planejamento de vocês. Sim. Conta pra gente. Depois que o Miguel nasceu,
logo, ainda lá, quando a Gabriela nasceu, a gente cogitava de fazer a vasectomia, né? Só que meu marido era medroso, ele tinha medo. Então, ele sempre fugia, né? Só que assim, era muito bem conversado entre nós. Se tiver que fazer a cirurgia, quem vai fazer é você, né? Que é muito mais simples, né? Sim, a gente já carrega a criança, né? Tudo. E eu sou medrosa, então eu tinha medo de cesárea, sabe? Todas essas coisas. Então, já era o acordo. E aí, passou, Gabriela, né? Ele não operou. E aí, depois do Miguel, deu uns 3 meses ali. Eu ainda tava meio, né? 3 filhos, ainda tô me adaptando. Nossa. E aí, começa aqueles murmurinhos de todo mundo de fora. Ah, 2 meninas e 1 menino. Agora fechou, agora tá bom, né? Fecha a fábrica. Fecha a fábrica, então tá bom. Então, e assim... Querendo ou não, você para e pensa e fala assim, é verdade, né? Então, parou, tá bom, tá ótimo. 2 meninas e 1 menino. Nossa, quem tem 3 filhos hoje em dia, né? Eu já... Então, mas é o que eu mais... Só a fábrica, né? Pelo fechei, gente. A gente fala assim, mais um, né, Dé? Mais um, né, Dé? eu achava que, né, tinha completado mesmo, né? E aí a gente começou a conversar de novo sobre a cirurgia. E aí ele resolveu fazer. E aí, pra fazer a cirurgia, eu tinha que assinar, né? Tinha que acompanhar, tudo. Eu lembro que no dia que ele chegou lá na clínica, eu olhei o papel, assim, no painel do carro, falei assim... Sabe, meu coração não tava em paz, mas eu desci do carro e fui lá com ele. E aí, pra fazer a cirurgia, é aquela coisa, o convênio cobriu. E aí, pra fazer a cirurgia, era aquela, né, uma zoação no grupo da família. Nossa. E aí, mandava um pintinho e mandava uma faca, entendeu? É a maior comemoração, né? Tudo bem alegre, Sim, né? tudo bem alegre. Mas aí, depois que ele fez a cirurgia... eu me arrependi, porque eu tinha um sentimento muito estranho em relação a isso, sabe? Estranho não, era um sentimento real, né? Que eu era, não era mais fértil, né? Não era ali, não podia mais gerar. E aí, o que acontecia? Eu tinha muita gente perto de mim que queria engravidar e não conseguia. Então, ali nos meus momentos, sabe? Às vezes eu tava rezando e isso me vinha muito, muito forte. Eu falei, gente, é um dom que Deus deu e eu rompi com isso, né? Eu não, nós, eu e ele, né? A gente rompeu com aquilo que é dom de Deus. Então, eu me arrependia, mas ele não. Pra ele não tinha esse peso, sabe? Só que pra mim, até a nossa relação sexual era diferente, parecia vazia, sabe? Porque era muito... Eu sentia que era ali só pelo prazer mesmo, sabe? Então, o prazer que eu digo carnal, sabe? Uhum. Então, isso me incomodava. A Igreja Católica prega, né? Que a relação sexual é a conexão do casal, é conexão isso, unitiva e procriativa, né? É a união do casal com as 2 finalidades. Porém, a gente interviu de um modo que, né? Não poderia. Então, isso me incomodava e pra ele tava tudo bem. E aí, tudo começou a mudar quando... no meu coração, assim, né? Tudo começou a mudar em mim primeiro. E aí eu fiz uma novena e esse último dia da novena eu tinha que terminar a novena diante do Santíssimo Sacramento, na igreja. E aí eu lembro que nesse dia uma mulher que estava na igreja, assim, ela me entregou um terço de presente. E nesse dia o Senhor me deu uma palavra. Eu abri a palavra na passagem de Ana e Samuel, né? Que fala que Ana era estéril, mas que o Senhor prometeu Samuel para ela, né? Que ela ia gerar. Aí eu chorava muito esse dia. Eu falava assim, Senhor, não tem nada a ver esses pedidos. Os pedidos da minha novena não tem nada a ver com essa palavra. Não tinha nada a ver. Eu não tava pedindo não isso, estava pedindo. E aí eu ficava pensando, alguma amiga minha, né? Que você acha que vai engravidar, Deus vai revelar alguém, não sei o que vai acontecer, mas não é eu, não tem como. Ou eu achava que ia acontecer um milagre. Eu falei, tá bom, então acho que vai acontecer um milagre. Ele é operado e eu vou engravidar. Porque, faz sentido, né? Faz sentido. Dizem que às vezes a vasectomia falha, né? Sim, E lá que é dura também. Pra falhar, né? A vasectomia do marido não vai falhar. E aí nós tivemos um retiro que foi, acho que, se eu não me engano, em 2019. Lá na Canção Nova, com o Frei Gilson. O Frei! Todo mundo da cama às 4 da manhã. Ok. E aí, nesse encontro, eu lembro que ele começou a palestra, a pregação dele, ele falou assim, a partir de hoje vocês vão ter que tomar decisão. Ele começou assim, e aí depois ele foi desenrolando o tema, né? E aí o tema falava de uma nação santa, começa num lar santo. E aí ele falou sobre Santa Zélia e São Luís, que são os pais de Santa Teresinha.
e falou sobre a abertura à vida, né? Que Santa Zélia e São Luís tiveram 9, e acho que perderam 4, se eu não me engano agora. E aí ele falava disso, que Santa Terezinha foi a 9ª filha. E ele falava, e se Santa Zélia e São Luís tivessem se fechado? A gente não teria uma santa tão importante hoje na igreja. Oh, meu Deus. E aí, pesado, Ele sempre pega pesado. exatamente. E aí, Toca lá onde só que precisa. nessa pregação ele falou sobre todos os métodos, a laqueadura, ele falou sobre método anticoncepcional, ele falou sobre vasectomia, ele falou de casais que evitam ter filhos, mesmo fazendo o método natural. Ele falou assim que tem gente que usa método natural como camisinha, e a gente assim, né? Pra onde eu corro agora? Eu lembro que eu já tava largada, né? Me desmanchando em lágrimas. Porque já tinha esse Já. sentimento ali latente. Já. E aí foi a hora que o Espírito Santo pegou meu marido. Vem cá, Luiz. E aí Fala ele um negócio. não teve pra onde correr, né? E aí foi a hora que caiu mesmo, assim, o arrependimento dele. Que ele também não tinha pra onde correr. E ele chorava muito, né? E Ele até falava, "E agora?" então, ele falava pra você que ele tinha se arrependido de Não, fazer não, também? ele não se você- arrependeu. Tava tudo bem. Tava tudo bem. E foi esse dia que, assim, caiu o arrependimento dele de uma forma que, assim, a gente não tinha pra onde correr. E aí voltamos pra casa assim, né? Atordoado. E agora? O que a gente vai fazer? Eu lembro que a gente procurou o fundador da nossa comunidade, conversamos com ele sobre isso, conversamos sobre padre, procuramos confissão. Porque, assim, o jeito que o Frei falou na pregação, ele trouxe muitas verdades que pra nós ainda não tinha, sabe? Sabe aquela... tem a passagem que fala, né? Quem descobriu o tesouro vende tudo e vai atrás do tesouro. E eu falo que é isso, é uma verdade que está escondida. Quando você descobre, e não tem pra onde você correr, não tem o que você fazer. E a gente procurou orientação, procuramos um padre, a gente confessou, mas aquilo ainda incomodava, sabe? Eu falei, tá, e agora? O que a gente faz? E o Luiz, ele teve a oportunidade de ministrar a música, de tocar num encontro que o Frei Gilson tava. E ele conseguiu conversar com ele. E ele contou tudo o que aconteceu. Depois Aí, daquilo. Depois, ele falou, Frei, eu já fiz a vasectomia, o senhor pregou, eu já confessei, mas isso, sabe, ainda me incomoda. E aí o Frei falou pra ele, meu filho, Deus já colocou o que você tem que fazer. Só que assim, realmente, a gente já tinha pesquisado e uma reversão era mais de 10 mil reais. E isso não tinha nada que cobrisse, né? Não, exatamente, é o que eu falei no começo, o plano cobre pra O fazer. arrependimento é seu. Exatamente, aí depois pra reverter. E aí, quando... Há quanto tempo ele tava com a vasectomia? Fazia 1 ano e pouquinho. Porque tem um prazo, Tem né? um Acho, período pra reverter, também, falam, tipo, né? que é uma margem de segurança. Tem. Depois de 1 ano e pouco. Mas tem muita gente que reverteu. Eu sei de casos que reverteu com 7, 8 anos e que deu certo. Porque aí, quando a gente começou a pesquisar, aí era página de vasectomia, de reversão, um monte de... Né? E O aí eu algoritmo trabalhou a favor. Exatamente. Aí eu comecei a ver histórias e relatos que, nossa, falei, não, vai dar certo. Então aí o Frei falou pra ele, falou assim, ó, meu filho, quanto vale uma vida? E aí ele não teve nem resposta, né? Não tem como você falar quanto vale uma vida. O Márcio quis dizer isso hoje. E nós não... foi isso que ele quis dizer. É. O marido da Débora. Vai ser meu marido. Hoje, É. E ele fala, agora falta os meus gêmeos. O meu caçula, ele fala que é o do meio. Eu tenho mais 2, você fala. Quem sabe? Tem que Quem arrumar outra sabe? mãe pra ter 2, entendeu? Não Ai, vai trabalhando, Deus. As orações dela, os pedidos dela tem força, hein? Aqui não sei o que vão pensar. Saindo daqui hoje. Ai. Então, assim, aí qual foi a nossa decisão? Não, então não tem pra onde correr. É isso que Deus tá colocando, então nós vamos fazer. E como que nós vamos pagar? Vamos fazer um empréstimo. Primeira coisa que vem. É Olha o isso. jeito. As Exatamente. pessoas não querem ter filhos porque custam conta do caro. custo. Eles vão fazer um empréstimo pra poder ter mais filhos. Olha a loucura. Então, assim, aí vocês imaginem, porque assim... Eu fico imaginando a sociedade ao redor. Exatamente, Tudo loucos, porque, né? assim, Tudo vocês louco. estão nadando contra, né? Assim, na Exatamente, cabeça. vocês estão muito loucos. Hoje lembro você que- amamentou todos? Todos. Até hoje você amamenta? Só as gêmeas que não. Mas aí eu chego lá, calma. Ainda tem muito chão. Vocês estão com tempo. Vai indo pro quarto. Vai indo pro quarto agora. Isso, estamos chegando nele. Chegando no salão. Então Nem aí... chegamos na metade. E aí vocês me falem do tempo, por favor. Fica tranquila. Então, assim, o que aconteceu? A gente foi lá e fez o empréstimo. E exatamente, aí assinamos o atestado de loucura, né? Porque assim, já foi, a entrada do atestado foi fazer a reversão.
né? Eu falei, não é possível. O que vocês estão pensando da vida, né? Imagina, a minha mãe ainda falava assim, Renata, você tá arrumando um problema. Ele não tem nada, você vai me enfiar ele na cirurgia de novo, se acontecer alguma coisa. Ai, meu pai. Só que assim, é aquilo que eu falei desde o começo. Não adianta tentar explicar propósito. O propósito a gente vive. Não tem que ficar dando satisfação, porque não adianta. Você só vai gastar e aí não adianta. Sim. E a gente foi lá, fez o empréstimo e fizemos a reversão. Gente, eu não aguento, eu não aguento. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Se você tiver ouvindo a gente pelo Spotify, entra pelo YouTube pra vocês verem o semblante dessa mãe de 8. Gente, a gente tem cara de mais cansada do que ela. Ela tá plena. Isso se chama base. Derrotada. A sua base, então, é maravilhosa. Você passa a marca da base, você usa o tutorial de maquiagem, porque aqui não tá resolvendo, não. E aí, depois de 40 dias com todo um significado, né, na Bíblia, eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, eu falei, e agora? Foi tão rápido, a gente não imaginava que ia ser rápido assim, né? Gente, eu tô... E aí, quando... Deus já falou assim, nossa, deixa eu mandar logo, vai que faz de novo, né? Pelo amor de Deus. E aí, engravidei, né? E aí, eu tinha certeza que era o Samuel. Samuel. Falei assim, gente, eu não tenho nem dúvida se vai ser menina ou menino, é o Samuel. Falei assim, é o Samuel, tenho certeza. E aí, eu falo que o nascimento do Samuel, aí veio mais uma transformação em nós como casal. Por quê? Até o Miguel, eu tive eles, né? Mas ficava nessa questão aí do planejamento mesmo, né? Ei, Deus, deixa que eu planejo. Até aqui você pode, Senhor, mas na minha fertilidade não. Deixa que eu tomo conta. Era mais ou menos assim, né? Então, e aí eu peguei... A gente fica quietinha. Então aí, e aí veio essa... Pega leve. Se vocês não quiserem me chamar mais... Eu quero... A Renata bloqueada. Agora, podcast com a Renata. Eu tô adorando esse episódio. Não, pode ser. Então, assim, e aí foi uma transformação entre nós, como casal, nessa questão, né? Porque assim, eu falei, tá, e agora? A gente reverteu a cirurgia, já estou grávida, vamos fazer o quê? Né? Agora, e os 3 primeiros foram cesárea. Então, foi uma transformação em todos os sentidos, porque assim, eu morro de medo de tomar uma anestesia. Eu falei assim, eu não quero ficar passando por um monte de cirurgia. E agora, se eu me abrir, Deus vai mandar, tenho certeza. E aí eu falei assim, então a gente vai começar a estudar sobre parto, né? E aí foi bem na época que teve um boom, assim, do parto humanizado, né? Do parto normal. Tá, só que aí... Samuel. De que ano que ele é? 2020 ele nasceu. Ainda tô acertando. Bem, ele é filho de pandemia. Aí imagina, o que tava fazendo na pandemia? Filho. Já tava rolando a pandemia no meio disso tudo, imagina. Exatamente. Tava bem na pandemia. E aí, eu lembro que eu comecei a estudar muito sobre isso, ver vídeo, eu via vídeo, muito vídeo. Só que assim, eu tinha convênio, né? Então eu passava nos médicos do convênio. Então Todos cesaristas. não tinha uma vez que eu não saía de lá, assim, chateada, chorando, porque eu ouvia que eu ia morrer, ou eu ou ele, né? Você é louca, como que você vai fazer uma quarta cesárea? Eu lembro que teve um médico, assim... Um quarto normal, depois de 3 cesáreas. Ela vai fazer uma quarta cesárea. Eu nem cesáreas antes. Exatamente, mas eu nem cogitava parto normal ainda. Eu saía assim, quietinha no pré-natal, sabe? Mas eles já eram muito resistentes com a quarta cesárea. Então, entendeu? é nesse ponto, porque médico de convênio, assim, 99% é cesarista. Exatamente. E aí, na cabeça do médico, já, vou cortar pela quarta vez? Não, mas o que quer fazer? Parto normal. Quer que opere. Não, ele quer que você faça a vasectomia e laqueadura. É isso que ele quer, entendeu? 2 tá bom. É assim também, né? Então, o que aconteceu? Eu passei, acho que uns 3 médicos diferentes. Um deles, ele até me falou assim, olha... Eu não consigo trabalhar assim com... perder paciente. E aí eu falei assim, nossa, gente, é fato. Eu vou morrer ou o Samuel. E aí, só que... Sério. Eu ouvi muita coisa. Então, juntou, assim, como se fosse mesmo um combate sobre tudo aquilo que a gente estava vivendo, né? Falei assim, você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil. E aí, eu lembro que eu tava, assim, já no final da gravidez, eu tava com 34 semanas. 34. E aí, desolada já, né? Não sabia o que eu ia fazer. Essa criança vai sair daqui? E eu fui para um retiro de carnaval. O Luiz estava tocando.
E aí eu tinha uma das organizadoras lá, ela era conhecida minha, e ela falou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não vou fazer nada ainda. Eu sei que eu preciso de uma doula pra tentar encarar comigo. Porque aí eu tenho uma doula, eu vou ficar em casa ali, quando começar as contrações, e aí eu vou... A minha intenção era o quê? Eu ia pro hospital quando o bebê estivesse quase saindo. E aí ia ser normal. E aí ela falou pra mim de uma doula, ela falou assim, eu conheço essa doula aqui, católica. Né? Ela é bem conhecida, Viviane Balbini. Ela veio pra cá também, era de lá do ABC e veio pra cá agora, mora aqui em Jaú. E aí conheci... Mas vocês moravam lá? Morávamos lá em Mauá, né, no ABC. Então, conheci essa doula. E aí, quando eu sentei pra conversar com ela, 34 semanas, ela nem pegava gestante mais nessa idade gestacional. Mas quando eu contei minha história, tudo mudou. Ela falou assim, eu vou encarar. E aí, ela pegou meu caso e me indicou algumas obstetras. E aí, eu entrei em contato com todas, né? Só que assim, tudo particular, né? A gente não teve pra onde correr. Mas aí eu falei pro Luiz, aí é a hora que vai entrar o nosso propósito, né? A nossa fé, porque eu costumo dizer que a gente primeiro tem que dar o passo. Não adianta falar assim, olha Deus, eu vou, mas o Senhor vai colocando aí primeiro, porque eu tô indecisa. Não, e isso a gente vive isso até hoje. Então, conheci uma médica muito boa, que quando eu contei da minha história também, ela falou assim, eu vou te ajudar, eu vou pegar o caso. E aí ela trabalhava com o parto normal, né, humanizado, então ela me deu uma aula, assim, coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Coisa que, assim, a nossa consulta dentro do convênio é coisa de 15 minutos. Você entra e sai, né? E eu tive uma consulta de mais de 1 hora com ela. Eu nunca tinha... a oportunidade de falar tudo que tinha acontecido. Exatamente. E ela me explicou todos os riscos que ia ter. Tem risco, sim, de uma ruptura uterina, mas o risco é 2%, sabe? E quando você vai no médico, no convênio, os 2%, eles viram os 98%, né? Sim. E os 2% de risco acaba sendo só a sua chance de vida, parece, né? É o que parece. E não é. Só que aí a decisão veio sobre nós, né? Ela falou, eu pego, mas a decisão é de vocês. O risco tá aqui, ó. Sim. Você vai encarar? Ela falou desse jeito. Mas só que a gente tava decidido. Falei assim, a gente tá decidido a viver o propósito, né? Deus não vai... A gente tá debaixo da graça, eu tenho certeza. E foi, a gente escolheu a equipe médica. Aí nós fizemos rifa, fizemos um monte de coisa para arrecadar dinheiro, sabe? Para ajudar mesmo com os custos do parto, né? E graças a Deus, naquela época a gente tinha convênio, então a gente conseguia reembolso. Não tudo, mas um pouco a gente conseguiu. Sim. Ô, Renata, essa questão do parto, Samuel nasceu de parto normal. Sim. E os 3 primeiros de cesárea. Mas a cesárea foi por quê? Porque você não tinha esse entendimento do propósito e porque foi seguindo o fluxo e é mais fácil agendar e porque o médico conduziu? Como que foi isso? Muito boa pergunta, porque é aí que entram meus traumas. Olha só, desculpa, sabe aquele médico da família que atendeu a mãe, a tia, a sobrinha, ele atendeu todo mundo? Isso, é esse. Então eu fui nesse. Então eu fiz o meu pré-natal inteirinho da Rafaela, né, que foi a primeira. Ele estava ciente que eu queria o parto normal, né? Só que assim, ele é o maior cesarista lá do ABC e eu nem sabia. A gente não sabe. Não, a gente não sabe. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Olha, gente, olha o cenário. Perfeito. A minha bolsa estourou na Rafaela. A minha bolsa estourou, eu fui pro hospital, porém, era à noite. Né? Eu tive que incomodar o meu médico para ele sair de casa. E aí, fiquei ali no soro, no pré-parto, e eu achando que eu tava lá, linda e maravilhosa, preparando para um parto normal, né? Tava tendo contração, tudo certinho. E aí, a enfermeira olhou pra mim e falou assim, seu médico chegou, vai fazer seu parto. Eu falei, peraí, mas não vai ser parto normal? Não, vai ser cesárea. Então, foi assim que eu fui pra primeira. Nossa. Exatamente assim. E aí ali, e daquele jeito, sendo costurada, e ele conversando com a assistente, eles estavam numa festa de casamento, os dois, então eles tiveram que sair da festa, entendeu? Aquela loucura, gente. Então, eu falei assim, nossa, não acredito. E aí, frustrada, né? Porque assim, eu queria muito ter o parto normal. E com tudo que você já tava lidando, né? Que a gente já contou. Exatamente. Nossa. E aí, você estava sozinha ali, ou você tinha sua família nesse momento ali com você? Só o Luiz, né? Luiz estava comigo. Só que, assim, cesárea, ele entra na hora que vai tirar o bebê, né? Aí, quando foi a Gabriela, segunda gravidez, meu médico de confiança, né? Nossa. Aí, fui lá no mesmo médico. Aí, qual que é o discurso? Uma vez cesárea, sempre cesárea. Sempre, porém, não muitas, tá? Não, exatamente. E aí, caí no conto mais uma vez, né? E aí, terceira do Miguel, então, meu médico, minha vida, e fui no mesmo.
E como foi a parte do Samuel, gente? E aí o Samuel nasceu de parto normal. Exatamente. Aí o Samuel foi toda essa decisão, né? Também vista como louca, né? Porque assim, gente, o que você tá pensando? Isso, a sua família tá. Vocês conseguem imaginar, rapaz? Gente, eu fico imaginando. Eu falo pra minha mãe, eu falo, calma, eu tento acalmar ela, né? Porque não deve ser fácil ter uma filha assim, né? Hoje em dia ela já se acostumou? Ela tem. Você tem irmãos? Eu pensei que era minha mãe. Eu tenho duas irmãs. Uma que é casada já e eu tenho uma que tem 26 agora. Imagina, a tendência é, né, a gente vir de famílias grandes e ir reduzindo, né? Tipo, sim. A minha mãe tem, sei lá, tinha 9, eram 9, aí teve 2. Aí a hora que eu engravidei do terceiro, ela tipo assim, opa, como assim? Vai me passar, né? A tendência é ir reduzindo. Então por isso que eu perguntei se sua mãe tinha. E foi maravilhoso o parto de Samuel. E aí foi. Eu lembro, nessa época a gente fazia parte da comunidade ainda, né? E assim, essa junção de eu ter achado uma doula que era católica, e ela me trouxe coisas assim, encarou, e ela me trouxe assim, coisas que despertou em mim assim, querer viver aquilo, sabe? Ela falou, a mulher foi criada para isso. As doulas são E eu lembro que na época, né, essa comunidade que eu fazia parte, ela tinha como carisma manifestar a glória de Deus através da cruz. E aí, quando eu conheci a Vivi, e ela me trouxe essa visão espiritual do parto também, ela falou assim, o que você faz aqui, você sobe o Calvário. Você passa pela cruz para você ver a vida. E aí eu falei assim, é isso que eu quero viver. Eu quero passar pela dor do parto, né? E entregar as minhas dores. E depois eu quero ver o que acontece. Era a decisão. E é isso, né, que a gente vive, né? Exatamente. É um renascer nosso também, né? Que a hora que a gente passa por tudo aquilo, a gente fala, meu Deus, mas eu fui capaz disso, né? Exatamente. E foi uma cura, né? Uma cura daquele desejo do parto desde a primeira. Sim. Né? Porque, é frustrante, né? E eu não sou uma pessoa muito boa, que eu demoro pra recuperar mesmo, sabe? Da cirurgia. Então, pra mim, as cesáreas não foram agradáveis. Foi, assim, traumatizante mesmo. Então, quando foi Samuel, e aí eu lembro quando começou as contrações, assim, sabe? A minha doula chegou e eu tava assim, eu já tava achando que, nossa, tava nascendo, né? Porque aquela dor que eu nunca tinha sentido, ela olhou nos meus olhos e falou assim, calma, você tá fazendo tudo errado, ela falou pra mim. E aí ela me ensinou a respirar, né? E aí eu fui me acalmando, mas assim, foi uma loucura, porque até de hospital eu tive que optar por um hospital que era 1 hora da minha casa, em São Paulo, né? Que era o hospital que essa médica atendia, né? Então fui pra lá com contração. E aí eu lembro que tinha a doula e tinha a minha enfermeira obstetra também, que também era da comunidade. Então, assim, eu fui muito, assim, foi um cuidado de Deus mesmo, sabe? Essa equipe. E passei pela pré-parto, fiquei no chuveiro ali, e eu lembro que... Só que assim, eu fui bem escandalosa nesse parto, sabe? Porque eu nunca tinha sentido a dor. Parecia meu marido, se você conversar com meu marido, ele fala, nossa, ela ativou o modo alce. E aí... Foi assim, sabe? Mas foi libertador. Foi uma experiência, assim, incrível, sabe? Eu lembro que a enfermeira olhou pro Luiz, aí ela falou assim, quando tava quase pra ele nascer, era 10:50. E aí ela olhou pro Luiz e ela falou assim, ele vai nascer 6 horas, no horário de Nossa Senhora. E aí, dito e feito, Samuel nasceu 6 horas. E aí foi assim, só que foi assim, é algo sobrenatural mesmo. Pareceu que a glória desceu assim, sabe? Tinha uma enfermeira que o plantão dela tinha dado horário, ela não foi embora, ela ficou, né? Porque assim, a história, acho que comoveu ela, né? 3 cesáreas e depois o Samuel. E assim, foi lindo, né? E assim, pra mim foi libertador. Eu fiquei assim, extasiada. Falei assim, gente, o que é isso? Meu Deus. E assustada um pouco com a dor, né? E eu falava pro Luiz, não quero sentir mais isso, não. E aí depois me passando. E assim, o Samuel foi, né? Tirou essa. Como que eu posso dizer? Não é uma culpa, mas acho que deu uma lavada na alma mesmo, né? Foi assim, foi uma cura. E o que eu digo assim, a abertura, né? Sim. Dessa visão para os filhos que Deus queria mandar, tudo nesse sentido. E aí, quando ele nasceu, passou o tempo ali do puerpério e eu falei assim, tá, e agora? Né? Porque revertemos a cirurgia, e aí passou o puerpério, e agora eu sou aberta à vida.
Gente, fico imaginando as chavinhas na cabeça. Assim, Então, eu falava assim. porque existe, né, a abertura à vida, mas não quer dizer que, tipo assim, Sim, é não fácil, é, não é. lindo, Tem muita gente fala, é até motivo de piada, né? Ah, vai ter filho igual coelho agora, né? Não sei o que, sabe? E aí, eu sempre falo isso, quando eu vou, né, quando a gente vai partilhar um pouco da nossa história, quando a gente vai falar do nosso testemunho, eu sempre falo, entendam que esse é o propósito de Deus pra minha vida. Eu não tô falando aqui que é pra você ter um monte de filho, sabe? É um propósito seu propósito. É isso aí. que Deus colocou pra gente viver. Cada um tem o seu propósito. O que eu sempre falo é, se abra à vontade de Deus, deixa ele fazer, sabe? Eu sempre falo. Né? Deixa ouvir, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu me vi, eu falei assim, e agora, né? Agora eu posso ter um monte, né? Então eu fiquei meio assustada nessa parte. Só que assim, sempre buscando em Deus, sabe? Isso também foi motivo da gente se aprofundar na fé, de conhecer aquilo que a gente estava vivendo, né? Então, eu lembro que aí entra, eu até estava contando nos áudios que eu mandei, né? Falei da experiência que foi do Emanuel, né? Posso falar dele já? Claro, oxi, vamos lá. Então foi, eu lembro que foi mais uma vez tava tendo um cerco de Jericó na igreja, 7 dias. Eu não fui nenhum. Fui no último. Era o que você precisava Meu ver. marido tava tocando. Então, como o Samuel era pequenininho e eu com os outros, eu falei assim, vai você. Então, ele ia tocar e eu ficava. No último dia, eu fui. E aí, no último dia, o Santíssimo exposto, o Samuel tinha 6 meses. E aí, parecia que eu olhava Jesus assim no altar e aí ele falava assim, eu vou te dar um Emanuel. Aí eu olhava Meu Deus, pra gente, meu Deus do céu, não é comigo não. Aí eu falei assim, Emanuel. Oxe, acho que eu vou E aí, só que eu amamentava o Samuel, né? Então, pra mim, tava ok. Tava amamentando, tá tudo bem, lindo e maravilhoso. Mulher não engravida na amamentação, né? Então... Existe isso? Existe? A Débora, nem Caso alguém não tenha entendido ainda, eu amamentei por 7 anos consecutivos e nesses 7 anos, né, 3 filhos. Então, E eu engravida assim, gente. Não usem isso como método. Engravida assim. E eu também engravidei 2 vezes amamentando depois, porque depois eu explico isso aí, pode continuar. Então, aí, foi nesse dia, né? Aí voltei assim, meio pra casa, meio assim, né? E aí, não demorou muito tempo, a gente descobriu a gestação do Emanuel. E aí, eu lembro que quando eu fiz o teste, fiz no banheiro de casa, né? E aí já fiquei, assim, desesperada. Eu falei, mas já? Eu falei, 6 meses? O Samuel tem 6 meses. E aí, quando eu vim pra mostrar o teste pro Luiz, eu já vim chorando. Mas, assim, o jeito que ele reagiu, ele deu um sorriso. Ficou tão feliz, me abraçou. E aí, ali eu vi, parecia que era Deus falando assim, sabe? Eu tô confirmando aquilo que eu quero pra você, sabe? Sim. E ali foi o meu conforto. A reação dele, eu falei assim, é o que Deus quer, sabe? Eu não esperava isso da reação dele. E quando eu mostrei, eu falei assim, nossa, gente, é isso. E aí foi. E aí foi a gestação do Emanuel também, uma gestação tranquila. E aí, eu vou só aumentando as assinaturas no atestado. Só. Já protocolou, Já reconheci firma. E aí, quando o Samuel nasceu, a gente foi pro hospital, parto normal, tudo lindo, né? E eu falei assim, tá, agora o Emanuel, acho que ele vai nascer em casa. Eu vou atrás de um parto domiciliar. Você tá achando que eu sou louca? Me aguardem, me aguardem. Não, cara, não tem fim, não tem fim. Então, assim, mas por quê? Tudo pra viver um propósito ali. Porque eu pensava muito neles. Eu falava assim, gente, o Samuel é tão pequenininho. Eu vou ficar 3 dias no hospital e eles vão ficar sozinhos, sabe? E aí eu vou tenho cuidado com eles. Aí o Luiz vai ficar lá comigo. Então eu pensava em toda essa, né, a logística da casa e eles, né? Sim. Eles pequenininho, pensava muito no Samuel. E aí fui atrás de um planejamento, assim, para ter o parto em casa, né? E da mesma forma, né? Eu não encontrei... Você é inacreditável. Não encontrei, assim, nada pelo convênio, né? Porque a gente ainda tinha convênio. E a gente foi de novo fazendo rifa, arrecadando dinheiro, guardando dinheiro para fazer esse parto em casa. Porque aí agora, como era domiciliar, não tem reembolso de convênio, né?
Mas assim, eu queria viver tudo isso, né? Eu comia vídeo na internet sobre parto, né? Então, assim, porque eu e o Luiz, eu falava pra ele, você tem que estar bem informado, porque eu não posso pôr uma cesárea, porque depois né? Trauma. Não só do trauma, tem muita. Eu já sei até de situações que a mulher foi pra uma sala de parto, pra uma cesárea, e como ela tinha muitos filhos, foi laqueada sem saber, né? Então, eu tenho muito medo disso. Então, eu falo pro Luiz, então, você tem que também ser muito... Acho que a recuperação, né? Que você falou que é uma pessoa que sofreu muito com a recuperação. Eu tenho esse ponto de vista também, de muito medo de cirurgia. Então, acho que também... Você já tinha outros filhos pequenos também, pra estar ali operada, né? Com dor, exatamente. Essa era uma das minhas, né, questões ali. Eu falei, não, o parto normal não. A recuperação é muito melhor, né? Não tem nem comparação. Então, aí eu achei, né, uma enfermeira muito boa também, também católica, que me acompanhou, né, em toda a gestação, fez todos os atendimentos em casa. Aí, eu não contei pra minha mãe. Ia lá! Censura! Mas por quê? Era toda uma orientação da equipe também, né? Elas falavam assim, não falam, porque você vai causar ansiedade em todo mundo. Vão ficar te enchendo as paciência. Né? Porque assim, eu vim de uma realidade que eu chegava lá no hospital e resolvia. E não era mais assim. Eu tinha que esperar o tempo certo agora. Sim. Então, eu achava que ia engrenar e não engrenava. Né? Passou de 39 semanas os dois. Né? O Samuel foi com 40. Eu tenho um detalhe que eu preciso falar. Porque tem muita gente que fala que... nossa, mas foi cesárea, era muito grandão. Eu só queria dizer que o Samuel nasceu de 40 semanas. 39 semanas e 5 dias. Era quase 40. 51 centímetros e 4,2 kg. Maravilhoso. Então, esse detalhe eu não posso esquecer de falar. Bebezão. Um bebezão. E aí, quando foi o Emanuel, eu tinha lá as minhas crianças em casa. Então, quando foi a hora do parto dele, aí liguei pro pessoal que, né, que era da comunidade, levaram eles pra gente ficar mais sozinho, sabe? E a gente queria muito viver isso. Então, eu ainda estava na comunidade. Eu lembro que eu chamei a cofundadora da comunidade, falei, eu quero você aqui no parto. E ela ficou lá comigo, mas era algo que era, assim, propósito de Deus mesmo. Eu nunca imaginei que eu ia chamar ela pra ver tudo aquilo. Mas eu sentia que eu tinha que chamar ela. Eu sentia que eu tinha que chamar ela. E ela já era mãe? Sim, já era. E aí foi lindo, foi na minha casa, a gente rezou enquanto, né, ela tava ali nas contrações, fizemos os exercícios. E aí quando foi mesmo a hora dele nascer... Com a mesma doula. E aí, quando foi mesmo a hora dele nascer, quem pegou foi o Luiz. Então, ele nasceu e veio nos braços do Luiz, né? Então, foi ficando cada vez mais especial, sim, assim, né? Sim, uma experiência, assim, muito de Deus mesmo, né? E assim, e acaba sendo inesquecível, né? Tanto pra mim quanto pra ele. De você estar cercado por pessoas que acreditam na mesma coisa que você, né? Sim. Exatamente. Ô Rê, e o que eu estava comentando antes é sobre as perdas. Eu tive 2 perdas. Entre meu primeiro filho e meu segundo, eu tive 2 perdas. E foi assim, tipo, extremamente difícil pra mim. Tipo, muito, muito, muito difícil. Na minha primeira perda, eu falava, gente do céu, que é isso, sabe? Eu não consigo nem me recuperar. Na segunda, então, eu falava, meu Deus, que vai ser menino, né? Só que eu já tinha o Rafael, que é o meu mais velho, né? Então, nessas 2 perdas, assim, eu lembro que foi, tipo, muito, muito, muito difícil. Depois da minha segunda, eu fui fazer terapia, porque eu falei, eu não vou dar conta emocionalmente disso, sabe? Só que, assim, pra ter vivido essas 2 perdas com o Rafa em casa, o Rafa tinha 2 anos e pouco, né? Nossa, era muito difícil isso, porque assim, eu não queria passar essa tristeza pra ele, porque ele era bebê, não iria conseguir entender. Só que ao mesmo tempo eu tava dilacerada por dentro. Então, quando eu tava na frente dele, eu brincava, ligava uma música assim, sorria, né? Mas só assim por fora. Eu lembro disso, até emociona. Gente, se esse menino virasse as costas, fosse pra algum lugar ou dormisse, eu não parava de chorar. Eu acho que eu vivi isso durante uns 15 dias, nesse nível, assim, sabe? E aí, queria trazer, assim, pra você, aconteceu isso com você, né? Sim. Com a sua bebezinha, que você chamou de Maria Tereza. Isso. E você já tinha muitos outros filhos, não só um, né? Como que foi isso pra você? Foi assim, bem difícil também, né? O Emanuel tava eu acho que ele tinha 11 meses quando eu engravidei, de novo. Né? E aí,
Só que foi uma alegria, porque a minha filha, nossa, ela falava assim, ai mãe, você podia ficar grávida? Sempre quando ela começa a falar, corre. É medo. A mais velha. E aí eles sempre falavam, né? Ah, será que vai vir mais um? Será que vai vir mais um? E aí realmente eu engravidei, né? E, nossa, mas foi uma alegria na casa. E aí, eu sempre falo que a gente vê a resposta de Deus neles, na reação deles, sabe? Porque eles poderiam muito bem, nossa, mais um, sabe? Ai, perdi o colo, que é o que todo mundo fala. Ai, Nossa, coitadinho, pra já perder não o tem colo. então, perdeu, né? Gente, pelo contrário, eles ganham mais colo, né? Quanto mais braço, mais colo. E aí eu lembro que foi uma alegria na casa. Só que assim, eu sou muito igual, assim, sabe? Eu começo a enjoar no começo da gravidez. E eu falava pro Luiz, essa gravidez tá estranha. Eu não tô enjoando, sabe? E eu ficava com isso na cabeça, parece que não vai. Só que lá dentro, assim, eu sentia que eu ia passar pela experiência de perder um filho. Eu tinha certeza disso. E aí, os sintomas já me mostravam, né? Eu tinha certeza. E aí, eu lembro que quando eu fui fazer ultrassom, e aí não tinha... foi uma gravidez anembrionária, que fala, né? Então, não vi nada. E aí, já tava assim, com 7, 8 semanas, né? E assim, foi até às 12, demorou pro meu corpo, né, expelir. Então, só que assim, quando eu voltei do ultrassom, eu lembro que, como eu tinha deixado as crianças numa amiga, eu precisei passar pra pegar eles. Então, foi inevitável não contar na hora, né? Porque por mim, depois eu ia falar, né? Foi inevitável. Então, o Miguel, na época, não vou lembrar com quantos anos ele tinha, mas ele já tava ali nos seus 6 anos, eu acho. E assim, a reação dele, eu falei assim, meu Deus, eles realmente entendem. Porque ele chorava desesperadamente, doía, sabe? Você via a dor dele de falar que perdeu. As outras duas choraram também. Samuel era pequenininho, a Manuel também. Mas o Miguel, nossa, eu não esperava que ele fosse sentir tanto assim, né? E assim, foi passando, né? Mas o que aconteceu? Eu engravidei muito rápido da Maria Celina, né? E assim, o que me confortava é a hora que a gente tem que transcender, né? Transcende, porque assim, é a visão do céu. Sim. E aí eu falava muito pra eles, eu falava assim, olha, vocês estão vendo? Agora a gente tem que se esforçar muito pra ir no céu, pra gente conhecer esse bebezinho, né? A gente tem que sempre contar com eles, né? Contar com eu falo que é a Maria Tereza, contar com a intercessão dela, não tem como, né? Não se emocionar. E eu falava pra eles, a gente tem um membro já da nossa família no céu. E eles super entendem. Isso que, assim, isso me deixa, assim, de boca aberta. De ver onde que vai o entendimento deles, né? E eles aceitam. E se você reúne na mesa e pergunta, quantos irmãos você tem? Eles não deixam de contar, nunca. Às vezes até eu quando eu vou falar, às vezes passa despercebido. E eles sempre falam, tem a Maria Tereza, né? E aí... Só que eu engravidei muito rápido, né? No próximo mês eu já engravidei da Maria Celina. E aí foi uma gravidez, assim, que eu não contei pra ninguém, né? Porque foi um susto. Aí eu falei assim, nossa, meu Deus, acabei de perder um bebê e engravidei. E eu não contava e fiquei muito, assim, sabe? Não tirava foto, porque eu tinha medo de perder de novo. Ter o registro, assim, né? Sim. E aí eu falava assim, mas assim, os sintomas iam avançando, eu tava vendo que, né, tava indo. Tudo conforme o esperado. E aí, quando eu contei do nome da Maria Tereza, né, que por causa de Santa Terezinha, quando a gente descobriu que era a menina, aí a gente escolheu o nome da Maria Celina, irmã de Santa Terezinha, né, que é a Celina. E aí, eu sempre falava, ela vai ser a nossa florzinha. Né, porque foi a que veio depois desse aborto, né? Calma. Tá todo mundo precisando se recuperar. Deixa eu tomar uma água. Pronto, voltamos. Então, assim, quando, né, a Maria Celina, a gente foi a mudança pra cá. Então, eu acho que eu tava de 5 para 6 meses. Mudei pra cá. Nossa, que loucura. Porque aí nós largamos tudo lá. Meu marido, ele trabalhava numa firma, na Mercedes. E, assim, a questão da educação das crianças estava muito, assim, né? A gente sempre prezava por uma educação que... eu sempre quis... A nossa intenção é levar eles para o céu, sabe? Ter aquilo... Despertar na alma deles aquilo que, sabe? Aquilo que eu conheço, sabe? O Jesus que eu sigo. Então, eu falei assim, gente, mas... E a minha mais velha, ela já estava indo para o 5º ano.
E aí, na escola, lá, eles estudavam no estado, então eu falava assim, puxa vida. Então, na sala de aula, às vezes, falava de droga, falava de coisas que, sabe, bem no auge dessas ideologias de querer colocar na cabeça da criança se não é homem, se é homem ou não é, sabe? Aí eu falei assim, a gente tem que tomar uma decisão. E aí foi um outro processo de mudança mesmo, de muita oração, que aí a gente teve que abandonar tudo, né? Então, deixamos comunidade, o Luiz teve uma oportunidade de sair do serviço, né? Ofereceram um pacote, nunca tinha tido um pacote daquele, né? Tipo assim, um incentivo para você sair da firma, né? E assim, como a gente estava em oração, eu costumo falar que é São José que trouxe nós para cá, né? A gente tava fazendo um período ali de 30 dias com São José, na trintena. São José cuida da família. E aí saiu o pacote, a gente conheceu casa aqui, sabe? Foi tudo assim. Tenho uma comadre que ela já tinha vindo pra cá por conta do colégio católico que tem aqui, então nós viemos visitar eles. E aí conhecemos o colégio, conhecemos algumas casas aqui, tudo isso em menos de 3 meses. Em menos de 3 meses. E eu grávida, da Maria Celina. E aí mudamos pra cá. Quando mudamos pra cá, eu falei, tá, e agora? E os médicos? Né, porque... E aí, como ele saiu da firma, a gente perdeu o convênio. Não tinha mais convênio. E aí, uma coisa que eu achei que aqui ia ser muito mais fácil. Falei assim, não, gente, interior, as mulheres devem ser tudo parideira. Engano meu, Já gente. Extremamente cesarista. Extremamente cesarista. E eu fiquei de boca aberta. Falei assim, e agora? E eu, detalhe, né? Na gravidez do Emanuel, eu encarei um parto normal com uma diabetes gestacional. Nossa. Né? Tudo controladinho ali, mas acompanhada, mas eu tinha. Era, né? E aí da Maria Celina deu também a diabetes, né? Aqui tudo é indicativo de cesárea, amiga. Já né? O negócio tem que caçar na unha. E aí quando eu cheguei aqui eu fiquei assustada, porque eu não esperava, né? Eu falei assim, não, no interior eu acho que isso daí vai ser melhor o acesso, que não. E aí foi mais uma luta, né? Mais uma luta da escolha, né? A adaptação à cidade, porque assim, a gente sentiu muita diferença. E aí a adaptação das crianças, a nossa, e mais agora a busca pro parto da Maria Celina. E vocês não tinham família aqui? Não. Ninguém, Só, né? não. Foi... Só, E a nossa família é toda de lá do ABC, né? E aí, eu fui fuçando na internet, e aí uma das mulheres, das mães da escola, do colégio, né, que eu conheço, acho que mencionou o parto dela e mencionou a clínica que assistiu ela no parto, e eu acho que foi assim que eu conheci. Fui lá, cliquei no comecei a pesquisar e conheci a clínica, uma clínica em Bauru, que tinha uma enfermeira obstétrica que acompanhava parto domiciliar. Falei, vou lá conhecer ela. E aí fui, em Bauru. E aí passei por o pré-natal todo em Bauru também, né, porque aí eu tentei fugir daqui. E aí, olha que coisa. reservei, consegui fazer esse plano aí do parto domiciliar, né? Só que a gente não mora muito próximo do hospital. A gente mora, que assim, você tem que ter um hospital perto, né? Sim. Mesmo com o parto domiciliar. Sim. A gente mora em Potunduva, né? Então é mais afastado daqui. E assim, a minha enfermeira era de Bauru. Então... Tudo mais complicado. Tudo mais pra complicado. que facilitar, gente? Exatamente. E aí, quando a Maria Celina nasceu, gente, olha... foi assim, eu falo que foi mais uma cura que eu vivi, né? Porque o que aconteceu? Eu entrei em trabalho de parto, tava ali fiz todo já tava passando, tava quase dando 40 semanas. Então ela falava assim, olha, ela vai crescer muito, você tem diabetes, a gente tem que começar a induzir o parto, né? Então o que aconteceu? Eu comecei a induzir. E aí eu fiz um descolamento de membrana, e aí era certeza que as contrações iam começar, né? Então começou as contrações, eu liguei pra minha enfermeira, ela veio. E aí não tomou ritmo as contrações e ela foi embora. Entendeu? No que ela foi embora, porque ela falou assim, descansa, você precisa descansar, né? Pra você estar mais descansada. Voltar, né? Exatamente. Se voltar, aí você vai estar mais descansada. Qualquer coisa, me liga. Uhum. Tá bom. E dormi. Só que aí quando eu dormi, eu acordei com uma contração muito forte. E aí já estourou a bolsa. Graças a Deus tem uma banheira na minha casa. E aí, assim, o que acontece? Na minha casa, não tem muito sinal de celular. Então, a gente liga pelo WhatsApp.
E assim, pra ligar pra minha enfermeira, ela era pelo celular e não pelo WhatsApp, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu falo que foi, assim, mais uma experiência que Deus usou pra curar eu e o Luiz, né? Porque quando a gente perdeu Maria Tereza, eu vivi com ele ali uma experiência que foi muito dolorosa, né? Então, ele ia me ajudar no banheiro com muito sangue, coágulo de sangue, e ele me ajudava, sabe? E quando foi o parto da Maria Celina, que a gente se viu ali sozinho, nós dois, ele ligou para uma das enfermeiras, quando ele conseguiu falar com uma delas, eles entraram em contato com a equipe e falou assim, ó, fica você na chamada de vídeo e eu vou ligar para outra e ela vai indo. Só que é 1 hora de Bauru para cá, né? Então, eu não tô acreditando. e aí o que aconteceu? Chegadas as gêmeas, gente. Calma, que ainda Eu acho que as gêmeas é a cegonha. Não dá pra emoção. E aí, o que muita aconteceu? emoção. Ela foi assistindo, né? Dando assistência pro Luiz por vídeo, e eu fiquei na banheira. E aí eu lembro que saiu, o que me marcou muito nesse parto, se você, né, me falar, foi o primeiro coágulo de sangue que saiu, sabe? Porque na minha cabeça, a memória que eu tinha, a última era da perca do bebê, né? Daqueles monte de sangue, coágulo de sangue, aí quando saiu o sangue. Só que assim, quando a gente tá no trabalho de parto, não dá muito pra ficar lembrando. Não dá pra né? É do que pensar, Deus foi colocando depois, assim. Você fala assim, ó, eu te curei, né? Eu te curei. E aí veio Maria Celina, só eu e ele. Só eu e ele. Né? Foi ele que pegou ela. Mas ela veio rápido. Veio, então, né? foi coisa de 40 minutos, né? Coisa de 40 minutos. E aí ela nasceu, ele pegou, deu ela no meu colo. E aí ficamos ali, rezamos uma Ave Maria, consagramos ela a Nossa Senhora. E aí eu fui pra cama. E aí fiquei lá, esperando a enfermeira chegar. O trabalho todo feito, eu já resolvi, nem precisava. Ai, meu Deus. E aí ela chegou e aí fez todos os cuidados, pesou, mediu, cortou cordão, tudo certinho. E aí eu falo que foi mais uma experiência de Deus mesmo, né? Eu tô com medo de avançar nas perguntas. Deus curando mais uma vez a experiência que a gente tinha tido, né? E se você olha a Maria Celina, ela é totalmente diferente mesmo. Ela tem olho verde, ela é loira, ela é totalmente diferente, assim, sabe? Você olha ela e fala assim, nossa, Deus deu uma pitadinha ali, sabe? É pra você olha assim e fala assim, vale a pena. Porque você fala assim, nossa, mas que loucura, né? Mas aí quando você olha eles, você fala assim, vale a pena. Sim, com certeza, a gente olhar para os nossos filhos é maravilhoso. Ô, Rê, e você falou aí, né, que daí chegou a Maria Celina. Sim. E logo em seguida, depois veio as gêmeas. Foi. Como que foi, assim, pra você lidar com tantas gestações ali próximas, né, uma da outra, e depois ainda descobrir uma gestação gemelar? Gestação Foi um gemelar. susto pra você? Foi, com certeza. A Maria Celina, ela tava acho que com uns 10 meses. Não me lembro agora. Não, eu não vou lembrar a data exata agora. Eu falei que ia chegar essa hora. Com 3, Os primeiros eu lembrei, aí depois a gente vai, né? Tem licença poética. Na hora que você voltou no peso e tamanho do quarto, eu falei, meu Deus, eu com 3, eu já não sei mais qual que nasceu, que tamanho. Não. E aí, esqueci onde tá. Das meninas. Das meninas, gestação verdade. das meninas. Foi um E susto. foi. Então, aí foi assim. Das meninas, a Maria Celina é próxima ali de 1 ano, né? E a minha mais velha, ela começa, né? Ai, mãe, será que você vai engravidar de novo? Vai engravidar de novo? E aí ela falou, quando ela fala que, né? Quando ela começa muito, ai, sonhei. Aí sonhou. Sonhou com gravidez. E aí, só que ela falava assim, mãe, eu vou rezar pra ser gêmeos. Eu falava assim, Rafaela, você tá louca? Segurada, Rafaela. E aí ela... Não tá de sua mãe, não? E ela falava assim, mãe, eu vou rezar pra ser gêmeos. Mas assim, na minha cabeça, gente, aonde? Depois de 6 filhos e assim, na família, pra falar que não, tem uma tia do Luiz que sabe, que tem gêmeos, eu acho, se eu não me engano, mas assim... Aquele caso, né, que você fala, não tem como respingar gente, aqui, né? Depois de 6 filhos. Aí, pois bem, pra contrariar as estatísticas, Tem né? como respingar. Quando eu fui fazer ultrassom delas, e aí, terminando o ultrassom ali, a médica pegou e falou assim, opa! Aí eu falei... Ai, esses outros. Eu só falei assim, opa, o quê? Eu já sabia. Como a Rafaela já falou que ia rezar pra ser gêmeos, quando ela falou, opa, peraí, eu falei, é gêmeos. Eu falei, Surgiu aqui, ó, um outro coração.
Dito e feito, 2. E aí, gente, agora vocês imaginam a pessoa aqui, né, pra contar. Além de contar mais uma gestação, que seria a 7ª, né, que já é louca, aí pra contar que são 2. A gente agora tá em dobro, tá? E aí eu falei, gente, não, só pode ser Deus mesmo, falando É que... Deus, cara, porque, meu, o seu semblante, o jeito que você fala, que você traz... E aí eu lembro que a gravidez toda delas, eu meditava num salmo que o título dele era Confiança Absoluta. Sabe? E foi aí mesmo, a gravidez inteira delas. Aconteceram coisas que, ao mesmo tempo, era muito difícil, porque, por exemplo, eu ia ver um ultrassom, o valor de um ultrassom. É dobrado. É dobrado. A gente descobriu isso no Cobra 2, cobra 2, exatamente. E aí, e isso pra nós, assim, porque a gente já tem um monte, né? Então, pra nós era assustador. Então, eu falo que a gravidez delas, assim, a gente viveu a providência de Deus a cada dia. A cada dia. Foi assim, é inexplicável. Porque é muito, assim, as pessoas olham e falam assim, é muito fácil ter muito filho para quem tem dinheiro, sabe? É rica, tem um monte de filho, né? Mas assim, é o que eu falo sempre isso. Gente, a gente não vai colocar na nossa rede social, no nosso feed, uma conta que tá atrasada. Né? Não vai colocar, a gente vai colocar eles dando risada mesmo, vai colocar eles brincando na piscina, mas ninguém sabe o que rola por trás. E o que aconteceu foi a providência de Deus, assim, a cada dia, né? E assim, e tudo conspirando mesmo, assim, tudo acontecendo para que desse tudo certo, sabe? Eu vi a mão de Deus a gravidez inteira, então elas eram de placentas diferentes, o que facilitava o parto normal, né? Então tudo foi caminhando assim para dar certo mesmo. E eu não tinha medo, né? Não tinha medo. E aí, dessa vez eu troquei de médica, eu fui lá pra Botucatu, porque a minha médica, essa que fez o ultrassom, que ela falou assim, peraí, ela falou assim, eu não vou encarar. Ela falou assim, do céu, primeiro, isso. ela falou, primeiro que eu vou estar de férias, né? E aí, segundo que eu não vou encarar um parto normal de 2. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Tem alguém pra me indicar? Isso, porque outros médicos poderiam ir te levando ali, chegando lá e falar, então. E aí a gente rezando, sempre rezando, né? Pra Deus mostrar, colocar alguém. E aí, de novo, eu lá no story do Instagram, achei uma enfermeira de novo. Achei que mencionou uma outra médica. Aí eu falei assim, achei minha médica. Botucatu, a doutora Fernanda, ela segue vocês. Mentira! Tia, Fer! Veio ela na cabeça. Ela é maravilhosa. Ela veio aqui. E a minha médica é a médica do Vitor, que veio depois das duas. E a minha também. Ai, eu vi esse crossover, a gente é fã da Fernanda aqui. E aí ela super encarou, né, a situação. Ela ficou assustada, não me deu resposta no dia. Isso eu achei sensacional, porque eu conversei com ela. Ela falou assim, eu vou pensar. Então, assim, o pré-natal, ok, ela ia fazer meu pré-natal, mas o parto, aí eu falei assim, tá bom, e eu vou rezar. Eu falei pra ela. Pensa aí, enquanto eu E assim, ela topou, né, pediu só uma assistente com ela, e aí foi mais uma luta, né, financeiramente pra gente bancar, né, mas assim, e aí chegou o dia. Você foi pra lá? Eu fui. Fui pra lá, e aí... Então, provavelmente teve onde eu tive o Vi. no hospital de lá, né? E aí foi um parto normal das duas, né? E aí, assim, Maria Luísa demorou pra vir, eu sentia muita contração, muita força, e eu via que... E assim, é só assim, eu vou relatar essa experiência pra vocês verem que tem de todos os tipos, e... Pra falar das experiências, sabe? Nossa, coisa que eu nunca, sabe? A cada um foi uma coisa diferente pra falar, nossa, olha, tem história essa daí, viu? E aí, ela não nascia, e aí, porque eu tava bem cansada, né? E aí a doutora Fernanda falou, eu acho que você vai ter que ficar em pé, ela não quer descer. E fiquei. E aí, é porque ela queria, né? Só que aí, quando minha perna cansou, fui pra banqueta, e aí, quando ela nasceu empelicada dentro da bolsa. Coisa mais bonitinha. Eu nunca tinha visto, né? Sempre vi nos vídeos por aí, né? E aí, assim, mais uma experiência, assim, gente, renovadora. Tudo que dá pra viver, porque... E aí, depois, nasceu Luísa, né? Continua. Outro trabalho de parto agora, né? Praticamente outro, né? E aí, meia hora depois, veio a Estela. E a Estela também veio pra, assim, sabe as indicações de cesárea?
Quando chega lá e fala assim, o neném tá virado, Tá é cesárea. Ela não veio acredito. pélvica, você Não tô acredita? acreditando. Não acredito. Então, veio primeiro os pezinhos. Não é tudo que há pra viver, ela tá vivendo. Gente, Primeiro os pezinhos e depois. cortes na nossa cara, porque... Eu achei que dessa vez eu ia a hora. Eu falei assim, chegou minha hora, não é possível, porque foi bem assim, foi bem difícil, né? Tanto que assim, eu tava morta, e aí eu falava pra doutora, eu falei, doutora, o que foi isso? Ela, seu parto foi lindo! A gente não sabe nem como levanta, como anda. Mas assim, é muito, muito de Deus mesmo, né? Cada experiência, assim, única, né? E assim, eu já aceitei isso, né? Não adianta eu ficar tentando explicar pros outros que não adianta, é uma coisa que é nossa. E que assim, mais que a cada vez, né? Toda vez que chega um, é a família toda que se renova, sabe? É aquela coisa que é de Deus mesmo, né? E eles são felizes por ser muitos. E eles anseiam por mais. Eu fico assim, chocada. Eu falo, olha, não é possível. Vocês estão falando Eles de têm mim. momentos de tipo, São eu seus odeio filhos, ter deixa eu te irmãos falar, ou não? são seus Não. filhos? Não. Eles não falam. Isso é uma coisa que eles brigam, né? Dia e noite. Mas isso é uma coisa que você não sabe, não tem. E o que eu acho muito bonito neles é assim. Muita gente fala, né? Pra ter um monte de filha, aí os mais velhos têm que ficar cuidando dos mais novos. Nossa, coitada, olha e fala, coitada. Eu já tenho uma visão totalmente, sabe? A minha mais velha, ela sabe fazer um bolo, ela sabe fazer comida. Então, na minha cabeça, isso é super tranquilo. Da do meu marido também, e na deles também. Eu tô formando eles pra vida. Não é porque ela sabe fazer um bolo que ela não tá brincando. Exatamente, que ela não é uma criança, exatamente. Porque se você super- conversa com eles, você fala assim, meu Deus, obrigado. Porque eles são inocentes, sabe? E são crianças ainda. Então, muita... E assim, isso daí todo mundo fala, né? E muita gente fala até pra mim, né? Mas entre eles, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eles vão se ajudando, um ajuda o outro. E pra eles é super normal, sabe? E na nossa cabeça, isso tá tudo super tranquilo. Porque a gente tá formando eles pra vida. Na minha cabeça, não vai ter um peso depois. Fala assim, não, eu fiz o que eu podia. Né? Eu acho que meu filho tá preparado pra vida, né? Porque é sobre isso, Disse né? a mãe de 8. É isso, E a gente. gente tá falando que é com 2, com 1, com 3 só. Gente. Não é, gente? Maravilhoso, mas é isso de vida. Eu posso fazer uma pergunta aleatória que me surgiu? Porque geralmente parto é cesárea. Sim. Né? Parto de gêmeos, então tirou um, tirou outro. Teve uma diferença de meia hora. Meia hora. A que nasceu primeiro, fica onde essa meia hora? Vai Ficou com o ele, Luiz. fica com- Tava com o Luiz. Ai, que lindo, gente. Ele ficou com ela no colo, esperando a outra. Que graça. Foi um cenário assim Não, totalmente. e o esse relato. tudo é sereno? Ele e assim, Só pode ser, porque... ele me dá assim muita força, sabe? Eu falo que ele já tá formado doulo. Ele é meu doulo, então assim, doulo a gente já não contrata mais, entendeu? É só a equipe mesmo, porque ali ele já sabe fazer massagem, ele já sabe o que tem que fazer. Tá E ali preparado. na hora do parto, ele fala que antes da Luísa nascer, ele falou que ele achou que eu ia quebrar a mão dele, porque é ele que eu aperto, né? Ai, você sabe que rolou isso comigo também, parto rápido, apertar muito. Então ele tá assim, ele não é daqueles que vai desmaiar, ele é super presente, sabe? E assim, você vê, eu tô aqui e ele tá lá, com todos. Com todos. Né? Com todos. E ele cuida, ele é super. E eu falo que assim, por isso que eu falo que é um propósito que Deus reservou pra gente. Né? Porque às vezes você vai contar e fala assim, mas isso daí não dá pra mim, né? Meu marido não taca fralda. Então, mas. Cada um com a sua propósito, realidade, né? propósito. Deus tem um propósito pra cada um. Porque eu falo, ontem eu conversava até com a minha filha mais velha, eu falo assim, filha, não adianta você comparar com a vida do outro, né? Porque aí às vezes, que nem, por exemplo, às vezes eu ia contar, tô grávida. E às vezes, nossa, mas eu acho que você tá vendo muito essas coisas na internet, né? Você tá sendo influenciada pela internet. Gente, mas todo mundo é influenciado nessa vida, é ou não é? Ou você é influenciada pelo bem, ou você é influenciada pelo mal. Então, né? Mas mesmo assim, não pode ser. Como que uma coisa tão séria vai ser moda da internet? Né? Não tem como. Tem coisas que, assim, é propósito pra você viver e ponto. Não adianta ficar tentando Você recebeu explicar. esse chamado. Esse chamado foi pra você. Exatamente. Não adianta o E outro só- querer julgar, Exatamente. E só a gente sabe o peso que isso traz. Porque, assim, aqui tá tudo muito lindo. É um podcast de maternidade. Só que lá fora não é assim. Aqui rola acolhimento. Exatamente. Lá fora rola julgamento. Sim. Exatamente. E eu já passei até situações de tirarem foto da gente, sabe? Darem risada. Então, assim, é pela cruz. Eu falo pro Luiz, a gente não pode focar agora. Eu falei assim, esses dias eu até coloquei no meu story. Imagina quando ele estiver tudo grande, casado, com um filho. Levanta. Que família. Maravilhosa. Gente, imagina, né? E a minha...
baú de riqueza. É um legado. Esses vídeos que o pessoal faz, né? O casal éramos 2, Sim. viramos, sei lá, 7, porque teve 5 filhos, agora viramos 10. Exatamente. Né? E vai chegando aqui É um legado. Meu Deus. Gente, meu pai e minha mãe eram 2, já viraram 10. Tiveram 2 filhas. Imagina. Maravilhoso. Eu falo que a minha única oração é poder ver, né? Ter saúde pra ver. Exatamente. E é promessa, eu tenho certeza que eu vou. E aí, você é uma inspiração, viu? Gente, Sim, não tem noção do quanto eu sou uma inspiração. Agora chegou no momento que eu tô aqui também, ó, sem palavras. Nossa, admirada, lindo. Porque assim, a gente acha realmente que os filhos são. Acho que poucas não acham isso, mas. Providência divina. Muita riqueza. Sim. Entendeu? É o que é verdadeiro de riqueza, de maior riqueza que existe, né? Sim, então, exatamente. Você é muito rica mesmo. É Do que o rica, dinheiro não compra. Exatamente. É mais rico do que o dinheiro não compra. É o que eu sempre falo, né? As minhas meninas. E isso eu converso muito, a gente conversa muito isso em casa. Porque, querendo ou não, algumas diferenças sempre tem. Ai, mãe, meu amiguinho tem um monte de caneta colorida, que não sei o que, não sei o que. E eles sabem que eles não vão ter. Sabe? Que Eles pra eles. vão ter um monte de canetinha pra dividir. Exatamente, é o básico ali, cada um tem o seu, só que não vai ter regalias. Só que eles entendem isso, sabe? Eles vêm e falam, mãe, esses dias a gente estava ouvindo uma história na sala e a professora falou que a família rica é aquela que tem um monte de filho. Então, eles estão entendendo o propósito, sabe? Eles entendem que a nossa alegria não está no bem material, né? Eles entendem isso. Que a gente conversa muito isso em casa, porque é tentador, a gente é humano, a gente tá na Terra, né? Então a gente vive as coisas e a gente quer as coisas, né? Então eu falo pra eles que a minha filha mais velha, nenhum deles tem celular, né? Então ela fala, mãe, mas eu vou ter de celular com quantos anos? Uns 16, você vai deixar? Eu falei assim, trabalha e compra seu celular, aí você vai ter. E na cabeça deles tá super tranquilo. Assim, né? Eu falo, gente, porque assim... Eu comprei o meu primeiro celular. Exatamente, porque aí hoje é o pai que tem que dar o celular, é o pai que tem que pagar a faculdade. Tudo bem, tá errado? Não tá errado. Só que o nosso modo, ou ele é diferente, ou não comporta. A conta não fecha, não vai fechar nunca, né? E tá tudo bem, eu fui criada assim, eu paguei minha faculdade, eu tô viva, tô aqui, né? Não morri. E assim, é coisa que eles já vão entendendo desde agora, né? Sim. Porque é a formação que a gente tá dando pra vida. Fala uma coisa que me emocionou aqui só de pensar. O meu pai. Ai, coisa boba, né? O meu pai é o 9º filho, né? Então antes dele tem 8, né? E minha avó, eu sei que teve também algumas perdas, mas também a gente não sabe direito, porque eles moravam num sítio, assim, falar de tudo. Imagina, ele era o 9º filho, morando no sítio, né? Imagina como que era a vida deles lá e tudo mais, né? E, gente, ele é o maior exemplo de pessoa batalhadora que conquistou muito na vida e que criou a nossa família de um jeito, assim, maravilhoso e tão unido. Então, eu posso dizer assim, né? Que eu sou como se fosse ser uma neta sua. Entendeu? É isso que eu queria te trazer. Ela não tá me chamando de velha, é só um exemplo. Até porque eu tenho a sua idade, né? Mas o que eu tô querendo te dizer, assim, é como que se fosse, né? É um fruto de uma família grande, né? Você é um fruto de uma família grande. Entende? É isso. Então, assim, sei lá, acho que me emocionou como que se eu tivesse nesse momento, podendo agradecer minha avó, Eu não ter O sim dela, né? Era isso que eu queria O sim dela. E é um sim, né? É um sim, porque eu falo assim, é muito difícil, porque na nossa cabeça, você sabe o que eu queria? 2, um cachorro, isso é muito lindo. Academia, né? Você, 2 filhos, um cachorro, exatamente, né? Isso. Maluco, abdômen trincado. É isso, trabalhar. Viagem todo ano. E assim, só que a partir do momento que a gente se abre para Deus fazer aquilo que Ele quer, então, se você pode fazer aquilo que Ele, sabe? Você pode ir para outro lado, mas só que aí o seu coração não tá em paz. Você fala assim, eu tô vivendo isso aqui, mas não é o que Ele quer. Não é, sabe? E aí quando você vive aquilo que é o propósito, o seu coração tá em paz. Tá todo mundo falando mal, mas você tá em paz, sabe? Chega bebê novo, nós estamos em paz. É mais um que chega e Deus vai prover, né? As dificuldades aumentam, com certeza. A gente tem que trabalhar muito mais,
né? Não Quando a sobra. gente fala Deus vai prover, parece que Deus vai jogar o dinheiro na caixa do correio, Não, né? Não é a isso, gente é. trabalhar muito mais, porque é uma visão totalmente errada de falar assim, é uma família grande, eles são ricos, de jeito nenhum, você tem que trabalhar muito mais, né? Então, a gente tem que se virar, porque assim, se a gente for aceitar filho conforme nossa conta bancária, não aceita, não tem condições de vir mais nenhum, mas pelo contrário. Até quem não tem, quem não tem filho acha que não tem condições, imagina. Exatamente. Mas eu acho que tudo isso que você trouxe agora é uma coisa, é meio que o que me motivou a querer trazer esse tema, sabe? Porque eu sei que essa questão da abertura à vida, na maioria dos casos, envolve a questão da fé, da religião, mas eu acho que hoje a gente está numa sociedade que ninguém quer ter filho porque Sim, é caro. exatamente. Ou só quer ter um filho porque, eu casei, agora eu já peguei um cachorro, agora preciso ter um filho. Porque, né, é o ciclo natural ali da vida, ou porque quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho, né? Tem até essa... Sim. Mas, não, só porque é muito caro, né? Agora meu terceiro filho vai entrar na escola o ano que vem, porque tá em idade escolar. Daí as pessoas, meu Deus, 3 filhos da escola, e não sei o quê. Então, eu não sei explicar, mas é uma coisa que... Pô, o seu pai é o 9º filho, a família da minha mãe é enorme também, eram em 9. Alguns já faleceram, enfim. A família do meu pai é ele e a minha tia. Porque a minha avó se casou relativamente tarde com o meu avô, pra época, né? Já depois dos 25, perto dos 30, e teve uma menopausa precoce. Então, isso eu soube recentemente que foi por isso. Porque eu sempre estranhei muito, mas por que minha avó tinha só 2 filhos? Porque as minhas amigas, a nossa geração, geralmente vem de famílias muito grandes. Sim. E por que, tipo assim, onde que se transformou isso que a gente é a geração que só pode ter um filho? Exatamente. E meio que por obrigação, sabe? Então, era isso que eu queria trazer, assim, essa sua história, essa sua experiência de como é ser mãe de tantos. Porque penso eu que talvez, eu não sei se é a palavra correta, uma bolha, mas talvez você viva numa bolha, entre aspas, onde você convive com famílias maiores, famílias de fé, que tem essa mesma crença que você, que talvez role um acolhimento maior. Mas aí você trouxe aqui que a sociedade tá tirando foto, tá assustando, tá fazendo pergunta. É outro ponto que eu achei que aqui seria diferente. Falei, gente, é interior, né? Acho que lá. E totalmente diferente. Pelo contrário, eu fiquei assim, de boca aberta de ver como que é, né? Porque aqui é uma cidade bem assim, eu achei nesse sentido, nossa, muito fechada a isso, né? É um ou outro que a reflexão vai aonde você foi. Que chega, sabe? né? Que às vezes a gente tá numa missa, assim, a pessoa vem e fala assim, lembrei do meu pai e da minha mãe, sabe? Aí, parabéns pela família. Olhos, né? Não tipo assim, meu Deus, é maluco. Exatamente. Porque, do contrário, se você vê, você quase não vê criança aqui. Não é? A gente observa muito isso. Eu tenho o privilégio de estar na fase da maternidade junto com grandes amigas, que já eram amigas antes da maternidade, né? E de ter feito boas amigas também por conta da maternidade. Mas é muito difícil eu estar com mães de 3 ou mais. Sim. E elas sempre me olham, tipo assim, mas meu Deus, como você faz com 3? Como você faz? E eu falo, gente, é a mesma... Quando eu tinha 1, eu também olhava e falava, como que você faz com 1? E depois que eu tinha 2, eu falava, meu Deus, como que ela faz com 3? Agora que eu tenho 3, eu olho e falo, como que ela faz com 4? Porque a gente sempre vai estar, né? Acho que nessa... Sim. E é uma batalha com o nosso eu, né? Porque assim, nós somos egoístas. Não é parar a vida? Realmente, é parar a sua vida. É parar a vida pelo outro. Então, é você se abandonar pelo outro, né? Então, não é que você vai deixar de existir, não é isso, né? Tanto que é hoje, né? Eu acho que eu até vou falar, porque hoje eu faço academia, voltei pra academia e ainda tô fazendo jiu-jitsu, olha só. Então, assim, eu converso muito com eles, falo assim, peraí, esse agora vai ser o meu momento e eu vou, entendeu? E eles entendem, meu marido ajuda, as mais velhas ajudam também. Porque não posso esquecer de mim, né? Não posso esquecer, né? Eu sou a que comanda lá o pedaço, né? Como que você vai cuidar deles? Exatamente. A mulher, ela é ali. Se a mulher não tá bem, a casa inteira não tá bem. Ninguém mais tá bem. Né? Então, e assim, agora eu resolvi me cuidar, né? E tá corretíssimo. Deixei até pro final, agora vocês fiquem de boca aberta, não sei se tá acabando. Mas depois das gêmeas eu já tive 2 perdas, né? Foram mais 2 perdas, eu engravidei e perdi 2 bebês, né? E então, assim, eu falei, opa, peraí, né? Eu já tenho 40 anos, então eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que me cuidar, porque se eu preciso permanecer nesse propósito, o meu corpo também tem que estar bem. Tem que estar preparando, né? Então, é um tripé aí, corpo, espírito, né?
E você confia na promessa de que você vai vê-los, né, crescer. Exatamente. E os netos, mas Exatamente. você fazer a sua parte. Exatamente. São duas vias, né? Duas vias. Eu tenho a minha parte também. É o que a gente falou, né? Deus vai prover, ele não vai botar o dinheiro na caixinha do correio. Duas ele vias. não vai, né, tipo, ficar renovando ali os seus músculos por meditação. Exatamente. Ele vai trazer o que é importante para você, né? Que são os seus presentes, mas e o templo divino, que é o seu corpo, né? É isso mesmo. Tem que estar preparado, né? Senão... E a gente tem, assim, é o erro, né? De esquecer disso. Sim. Né? Esquecer disso. Ainda mais com 8 filhos, Sim. né? Com um a gente acaba esquecendo por um tempo. Imagina, a hora que você entra nessa É rotina uma loucura, né? E ainda tem trabalho, a gente tem que Sim. conciliar, né? Tudo. E a hora que você estava falando aí, né? Que você falou que tem o julgamento das pessoas, daí você comentou da igreja também, me veio aqui na cabeça, como é para você sair com todos os filhos, você frequentar, por exemplo, outros ambientes, a igreja, porque eu todo domingo tô lá na igreja com o meu filho, e aí ele correndo para um lado pro outro. Exatamente. E daí eu queria saber de você, com 8, como Sim. que funciona para vocês essa dinâmica? Os pequenininhos, as meninas mais velhas ajudam, né? A cuidar. Mas assim, a gente tem que manter a rédea deles aqui, né? Juntar eles na cadeira, entendeu? E aí dá uma... Senta aqui, não sai. Fica aqui. Isso, né? E aí dá uma... A gente conversa bastante com eles. Mas assim, como eles são acostumados, Então, isso que né? eu imaginei Quem que me eles dá sabem, hoje mais trabalho, por exemplo, né, na igreja, né? Quando a gente sai assim, é a Maria Celina, que tem 2 anos. Né? E aí, a idade dos 2 anos, não tem como a gente fazer. A gente tem que levantar, sair, correr atrás. Parece uma loucura, né? Parece que você nem foi na missa, parece que, nossa, meu Deus, por que eu saí de casa? Mas assim, estamos indo, estamos perseverando, né? E a gente não pode desistir. É o que eu falo, vai passar. Vai passar o trator por cima, mas vai passar, entendeu? Isso, faz 15 anos, é isso mesmo. Deus, vai chegar a minha hora. Vai chegar. Mas aí a gente vai se ajeitando, né? Eu queria ir pra sair de casa mesmo, nossa. Gente, pra sair E de aí casa. a gente já tá até acostumada, né? A Quanto gente é motivo de tempo piada vocês pra muita levam gente, pra sair né? de casa? Pelo menos 2 horas antes a gente tem que começar a se arrumar. Gente, 2 horas antes eu começo a arrumar com um. A Dé sempre traz assim, eles se bastam, ela fala, né? E no seu caso já é também, né? Em casa com 2 já tá rolando a integração ali. Isso, Imagina, porque todos- eles mesmos se Ah, ajudam. se E assim, ajudam, eles são eles- super independentes, né? Sim. Porque assim, a cada um que vem, eles são mais ágeis e mais inteligentes. Porque assim, eles porque têm o professores pra treinamento, isso. Então eu fico exato. até assustada. Se você vê a Maria Celina, dá até medo. Eu não consigo imaginar, porque o meu caçula, eu tava falando, tudo que os outros nunca fizeram, ele já Exatamente, faz. Porque já viu, agora o maior faz, então ele já copia. Então eles vão se virando, entendeu? Eles vão tendo outro tipo de referência, Exatamente. Ai, gente, eu não quero que acabe. Eu não quero acabar esse episódio. Eu não quero acabar esse episódio. Eu não quero. E olha, ele me pegou de um jeito que eu achava que me ia pegar. Quer dizer, eu nem imaginei que... Eu tô reflexiva. Mas a sua reflexão Eu tô também me trouxe pra mim, reflexiva. assim, de ficar pensando. E eu fiquei pensando a mesma coisa que você. Sim. E realmente é isso mesmo. Nossa. Mas a gente não pode ser. Olha, A gente não essa pode se proposta. aprofundar muito, não. É o que ela trouxe, é o propósito. Mas eu acho que Nossa. faz a gente repensar. Talvez o nosso propósito não seja ser aberta à vida e ter Sim. 8, 10, 12 filhos. Exatamente. Mas talvez seja refletindo o que ela trouxe e mudar algumas coisas, É. né? Na forma como a gente lida com as crianças, né? Gente, Enfim. até eu volto a trazer essa gratidão à nossa ancestralidade. Porque a hora que você vê uma personificação assim do que sempre aconteceu na natureza, porque a gente não vive mais isso aqui. Não. A gente não tem esse É, contato com exatamente. essas pessoas. Com essas pessoas, né? Como se fosse uma Eu já sei. heroína, entendeu? Um extraterrestre, talvez. Mas tudo bem, mas num papel de Eu heroína tá entendo. tipo super mulher, assim, entendeu? É isso. Mas um papel positivo, não. Sim, Teve um papéis. domingo que eu fui sozinha na missa das 7, na igreja que era mais perto da minha casa. Eu não me lembro qual foi o rolê, que aí eu acabei indo, falei, eu vou garantir a missa quando é das Sim. 7 da manhã, sozinha, porque na minha cabeça era assim, impossível que eu vou acordar todo mundo pra chegar às 7h30 na escola. É um caos, como que eu vou chegar às 7 na missa, Sim. né, em 5? Considerando, tipo, pra ir pra escola, o marido fica em casa, só eu que saio com as crianças. Cheguei eu às 7 na missa, sentei, falei, nossa, cheguei a tempo. A hora que eu olhei pro lado, tava entrando uma moça com 5. Todos assim, ó, impecáveis, arrumados. Não tinha assim aquela criança que esqueceu o chinelo. Às 7. Ontem, na missa das 7 da manhã no domingo. Ontem eu voltei do clube e o meu caçula veio sem chinelo. Tipo, eu não percebi que veio sem chinelo. Eu pensei, não, cadê o chinelo? Tá lá, deve estar agora no clube, porque também não deu nem tempo de ir procurar.
E aí isso me pegou, sabe? Eu falei, eu chego na missa das 10, em 5, em cima da hora. Em 5. Como que essa moça chegou em 7? Que horas que ela acordou? Será que ela dormiu essa noite? Então a gente faz essa reflexão, fala, pô, eu posso dar um pouquinho a mais, eu posso melhorar. É possível, sabe? É olhar mesmo como um espelho, né? Falar, como que você dá conta com 8? Do mesmo jeito que você dá conta com 3. Talvez você possa dar conta de um pouquinho mais, alguma coisa que você tá deixando pra trás. Você ter falado, agora eu tô fazendo academia, faço jiu-jitsu e tal. E, você tem as pequenas. Sim. E você já teve mais gestações nesse meio tempo. Quanto tempo eu demorei pra entender que eu precisava impor dentro da minha família que eu ia, sim, voltar a me exercitar? Que não era por vaidade, que não era por estética. Quanto tempo eu levei pra virar essa chave do porquê que eu precisava me exercitar e que eu ia fazer? Não, eu vou. Vocês se viram nesse momento, mas eu vou. Entendeu? Eu cheguei a fazer exercício físico às 5 da manhã, porque era o horário que tava todo mundo dormindo pra eu não incomodar ninguém. Sim. Entendeu? Certo, errado? Não sei, mas, tinha que ter virado essa chave. Então, sei lá, sabe? O que você tá trazendo pra gente, assim, tá sendo gigante, maravilhoso. É muita reflexão em muitos sentidos, sabe? Dentro da fé também. Mas até para quem não segue uma fé ou tem uma outra fé e não vive nessa abertura da vida, mas de enxergar com outros olhos, sabe? Sim. Nossa, achei surreal, eu acho que o que ela falou, a Mariana, né, falou, essa questão da gente parar e pensar. Se a gente fecha a nossa, é assim, né, vista e visão, se a gente foca lá na frente, isso assim é grandioso, né, é o que eu falo. É grandioso. E, assim, um dos meus, assim, defeitos mesmo é não... se depender de mim, eu fico lá quietinha no meu canto, não falo nada pra ninguém, entendeu? E o meu marido, ele fala muito isso, ele fala, Renata, a gente tem que proclamar o que Deus fez, né? Tem que falar, né? A palavra fala que você não acende uma lâmpada e põe debaixo da mesa. Porque se a gente for pensar, o que a gente vive hoje na sociedade assim... não é que dá medo, mas, assim, é preocupante. Quem vai ser a geração futura, né? Quem serão, né? E assim, não sei se seria loucura a gente já pensar nisso, mas eu penso, né? Quem vai ser? E esse povo vai ser doido, né? A gente vai entregar o mundo para os nossos filhos, mesmo que você tenha você tem mas e aí? Quem tá dominando, né? Então, nessa questão, eu falo assim, não, às vezes, assim, não que a gente, né? A gente tá num processo ali de tentar ser melhor. Mas se Deus encontrou na gente ali, né? Nas pessoas que estão tentando seguir um pouco mais certo do que o restante do mundo que tá de ponta cabeça, por que não? Né? Quem falou que vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas se você olha lá na frente, em todas as questões, quem vão ser os que vão querer casar? Quem vão ser os que vão querer ter filho? Quem vão ser as próximas vocações religiosas? Né? E se não for a gente, quem vai ser? É muito grandioso isso. Se a gente que está vivendo isso não está testemunhando isso e mostrando as vantagens e as desvantagens, porque tudo tem, né? Ônus e bônus. Como que as pessoas saberam disso? Exatamente. É isso. Por isso você tá aqui, que a gente tá grata pra caramba. Que bom que você aceitou. Veio. Ai, eu pensei, eu já tenho. Não tem mais. Por que não mandar, né? Isso mesmo. Interpretar mal não vai, porque a gente tá aqui pra falar de maternidade, né? Histórias, e eu queria muito trazer essa história. Ainda no caminho eu falei assim, meu Deus, foi o senhor, né? Porque como que ela me achou? Isso que você falou também, né? De olhar lá na frente. É o que você trouxe, né? De ver depois a sua família toda formada, eles grandes, com os filhos deles. Isso daí é mais grandioso ainda. Né? Na hora que a gente chega nessa visão lá na frente. Exatamente. Porque se eu for parar agora... maravilhosa pro mundo. Se a gente parar agora, é uma loucura tudo que a gente vive, né? Porque falar, como que você dá conta? Não, mas não dou conta. Essa é a verdade. Eu tenho uma hierarquia ali. Deus, aí pessoas, manter todo mundo alimentado e limpo, né? E assim, querendo ou não, eu não tenho empregada, não tem quem me ajude na casa. É a gente. Então, todo mundo faz um pouquinho. O que não deu pra fazer? Amém. Vai fazer no dia que der. Se você falar assim, Renata, tô indo tomar um café na tua casa, eu vou falar, tem gente vindo aqui! Então, todo mundo vai ajudar! Faz aquele mutirão. Exatamente! Pode vir, mas me dá meia hora e passa a comprar o bolo, porque a gente até dá um jeito de fazer o bolo. A gente faz. Então, assim, não tem como. Até, assim, se eu perguntar pra vocês vão falar que não dá conta também, né? Não tem como a gente dar conta de tudo, né? E esse é um fardo, assim, é pesado que a gente pega e se cobra muito. Né? Mas assim, o fardo é leve, né? Se a gente põe propósito, põe assim, sentido em tudo
tudo aquilo que a gente tá vivendo Exato. fica leve. Porque agora eu penso, talvez aquela moça só chegou na missa às 7 com 5 crianças. Mas você não porque, sabe o que meu, aconteceu depois, antes, né? No meu caso. Talvez ela só foi na missa das 7 porque uma criança já acordou às 4, É, já bagunçou a exatamente. rotina de todo mundo. Ela falou, então já Vamos. vamos à missa. Entendeu? Vamos, já corta Não todo tem mundo. como saber, cada um sabe, né? Onde Exatamente. o seu calo tá apertando. E é isso, a gente sempre vai compartilhar o lado bom. Exatamente, é isso. Porque, gente, pra que ficar De compartilhando? coisa ruim tá cheio. Exato. Né? E aí, se você compartilha, ela só até incentiva, né? As pessoas falam, não, ela consegue, ela tá vendo, né? Olha lá. Nayara, Otávio. Eu quero a marca da base do corretivo e o tutorial de maquiagem. Isso também, por favor. Porque essa cara descansada. Oi, a rotina de sono deles, assim, tá tranquila? Todos eles dormem a noite toda? Rotina? O que é isso? Rotina de sono. Mas assim, e à noite? Ai, Todo Deus, mundo dorme no mesmo horário? Sono, rotina. Que, cara, de verdade, seu semblante é muito... Não, eu falo assim, é isso que eu falo. É quando você entrega, é assim, Deus faz tudo perfeito. As minhas gêmeas, elas dormem a noite inteirinha. Então eu falo que é Quantos meses Deus. elas estão? 10? Elas estão com 10. Desde os 2 meses, elas dormem a noite inteira. Então é mais ali o comecinho, que é meio conturbado, por causa da amamentação de 3 em 3 horas. Mas assim, eu não tenho... eu lembro que teve um dia desses que eu tava conversando com a minha irmã, né? Ela falou assim, Renata, eu não sei o que acontece aí, você não me fala se falta alguma coisa. E eu falo assim, Vanessa, não tem como eu ficar reclamando, sabe? Porque a gente passa as dificuldades, só que assim, Deus é tão bom em prover que não tem como eu ficar reclamando, sabe? Esses dias a gente foi na missa, aí sentamos no banco, assim, o Luiz foi tocar, esse dia ele tocou na missa, aí ele tocou. No final da missa, foi um rapaz conversar com a gente, e aí ele falou assim, viu, são todos seus? Que é essas perguntas, né? Já tô calejada de responder. São todos seus? Que às vezes também eu até enxergo, às vezes, de uma outra forma. Tipo assim, às vezes tá um primo junto, né? Um sobrinho, não, um isso é verdade. afilhado. E tem as mais ali de pessoas que outra- ficam chocadas e tem as que admiram também, né? E aí falou, e aí ele falou assim, nossa... Aí chamou o Luiz de canto e falou assim, ó, a partir de hoje eu vou doar leite pra vocês. Leite de vaca. Você acredita? Ai, que delícia! E aí eu falo assim, gente, aí tem hora que, assim, eu falo que eles não têm as coisas do melhor, né? E tem muita coisa que eles ganham. Por exemplo, ai, não tá servindo mais aqui. Você quer? Quero! Gente, isso daí é humildade, sabe? E eles são tudo criados assim também. E isso Deus vai trabalhando em mim, porque eu fui criada, gente, eu era terrível. Pensa numa pessoa, é o que eu falei. Deus olhou e falou assim, você vai fazer muito nada, vem pra cá, sabe? Vem pra cá. É coisa de marca, tipo, parecia que eu vim de Beverly Hills, sabe? Então, Deus foi, sabe, me quebrando no meio com tudo isso. E hoje eu sou agradecida a cada coisa que chega, sabe? A gente vive a providência de Deus a cada dia. A cada dia. E aí, é coisa que ninguém vê, né? Quer mais uma providência? É assim, ó. Sigam a Rê e o trabalho dela, porque, gente, isso é uma ajuda que não é ajuda, que Sim. é a troca do trabalho mesmo, mas a gente tá cheio de mães aqui que a gente sempre incentiva a compra de mães. Inclusive, e o trabalho fala deles um pouco pra gente qual que é o seu trabalho. Isso, pega. Vamos deixar aqui, ó, porque eu quero que você conte um pouquinho mais também sobre esse trabalho aqui também. de vocês. E a gente começou, né? O nome é Divinum Lux, né? Que é luz divina. E a gente começou com as velas um pouquinho depois que o Samuel nasceu, né? Eu acho que vai É vela, né? Vela. Só para o pessoal São entender. velas naturais, né, de cera de abelha. E por que a gente foi fabricar vela de cera de abelha? A gente sempre passou bem apertado, né? Então eu sempre pensei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o Luiz, para complementar a renda. Só que assim, eu não encontrava o quê? Eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou fazer doce, né? E assim, a nossa rotina é terrível. Como que eu vou fazer doce ainda para Cozinhar. vender? E aí falou assim, não, vou vender roupa. Roupa, não deu certo. Aí tentei vender Mary Kay, não deu certo. E aí, esse negócio das velas, assim, sabe, foi... Deus foi dando sinais. E aí um que falou ali, por que você não faz vela? Aí, do nada, apareceu cursos de velas na internet de cera de abelha. Sabe quando começa a aparecer tudo junto, assim? Eu falei, peraí, tá, sabe, acho que tem um mover aí. E aí a gente começou a pesquisar e fomos fazer o curso, né? Fizemos o curso de velas de cera de abelha e aí... de um rapaz também que é católico, e aí ele explicou todo o simbolismo da cera, né? E em casa a gente é consagrado a Nossa Senhora. Eu conheci a vela de cera de abelha um pouco antes, porque a minha doula falou que era quando eu estivesse próximo do trabalho de parto, quando começasse as dores, era bom acender uma vela. E aí que fosse cera de abelha, porque é uma vela pura, né?
abençoada. E aí foi assim que eu conheci, né? E aí quando eu encontrei, né, conheci o simbolismo que tinha da cera representar a pureza de Cristo, representar a Nossa Senhora, né? Essa relação com a pureza, porque antigamente só se usava cera de abelha, né? Tanto que o Círio Pascal que tem na igreja, ele tem que ter uma porcentagem, né? Que lá na oração do Sábado Santo fala da cera da abelha generosa. E aí quando eu conheci, eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, é isso, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer vela com a intenção também de honrar Nossa Senhora. Ah, por que você não faz parafina? Não, não faço, a vela é de cera de abelha para honrar Nossa Senhora. Propósito. É um propósito também. E aí a gente, e sabe, no Instagram, um padre, não sei nem de onde, falou, por que você não faz círio? A gente não sabia fazer nada, sabe? Sabia fazer, começamos com essas velinhas decorativas, né? O que é círio? O Círio Pascal que tem na igreja, sabe? Quando aquela vela enorme. Ah, E aí, nossa. nós fabricamos, meu marido fabricou o molde do círio e começamos a fazer Círio Pascal. Então a gente fornece círio para paróquia, vela para altar, batizado, lembrancinha, sabe? Gente, lembrancinha de batizado, já sabem. Lembrancinha de batizado Casamento, e até tudo, também né? lembrancinha que quando... Nasce. Até, não, por exemplo, assim, quando você vai fazer chá de fralda, essas coisas Sim, assim, que tem uma lembrancinha, exatamente. eu já vi, até de uma amiga, foi assim, ela deu uma velinha pra gente acender quando soubesse que o filhinho estava chegando, estava a caminho. lindo. Isso daqui tem um fiz a linha simbolismo muito batizado legal. do Vi. Só que não sabia que tinha. Então, antes da criança Divino- chegar e você divino contando todo esse lux. significado, Faz sentido que faz seja- todo Exatamente. sentido que seja E aí lux tentou, também. e isso eu tô falando assim, voltado pra nossa religião, mas tem também todos os benefícios que o mel traz, a vela traz. Então é bom pra quem tem rinite, né? Quando ela queima, ela exala o cheirinho do mel, purifica o ambiente, tem tudo isso, né? E aí a gente se apaixonou. Nisso o Luiz ainda trabalhava. Mas quando a gente veio pra cá, que a gente deixou tudo, a gente veio só com as velas. Né? Então, hoje Você já Vocês tava com as começaram a fazer vela velas? lá antes de vir começamos a pra cá. fazer lá. Então, eu fazia algumas, assim, sabe? E aí, viemos pra cá e falei assim, nós vamos apostar tudo. Nós vamos apostar tudo. E foi isso. Então, a gente, às vezes, pega alguma paróquia, né? A gente fornece para livrarias católicas também. Tem mês que é muito bom, tem mês que é muito ruim, né? Porque, assim, não somos uma empresa grande, não tem funcionário. É eu e meu marido, né? Então, a gente faz assim. E vamos que vamos. Lição de vida. Então agora a gente conta com vocês também. E como que é o nome da Divinum igreja? Lux. É Divinum Lux. Divinum Lux. Divinum.lux, a Dé já vai colocar. O arroba aí. Sigam. Porque Gente. eu estou encantada com essa história, gente, de verdade, sério. A parte dos partos, assim, ó, da evolução, de todas as experiências. E ela nem trouxe tudo isso pra gente antes, viu? Não, eu falei pra você, se eu mandasse, é muita coisa, ela ia me. Não, era só seu E nem eu podcast conseguia. Eu falei assim, meu Deus, eu Não, vou e ficar mãe aqui, não celular. consegue mandar áudio. Eu falo que eu começo a mandar áudio, eu sempre falo isso, gente. Parece que liga o modo bateria das crianças. Eu começo a falar, cachorro que late, aí eu termino o áudio, todo mundo em silêncio. Gente, mas parece que é toda vez isso. Dá um nervoso. O Léo, quando eu começo a gravar um áudio, ele faz de propósito. É, Ele eu fica acho que é de propósito do meu lado. Ele fica, mamãe, mamãe, mamãe. Aí eu paro de gravar, eu olho pra ele fica assim. Ele para. Aqui, a casa acho que mais habitada, né? Aqui é porque eles estão geralmente brigando entre si. É isso mesmo. Bateria e realmente. Exatamente. Ai, gente caótico. do céu, maravilhoso. Rê, nem sei Eu como amei. agradecer tantas luzes que você trouxe ao nosso Muito obrigada. podcast. Porque, gente, olha que riqueza, não? Poxa, obrigada. Que bom que Rê. vocês gostaram. Esse olhar, eu acho que você trouxe. Que era bem o que eu pensava mesmo, essa coisa da maternidade como missão e não como obrigação ou Sim. imposição social, né? Cumprir o protocolo ali, É, né? o que eu Porque às vejo. vezes é isso, né? Nasce, estuda, faz um vestibular, faz faculdade, casa, tem filho, é o protocolo. É o mesmo Nunca caso da pensar. mãe que acaba indo parar numa cesárea do médico de Isso. família porque Sim. tá seguindo o fluxo. Agora eu casei, agora eu preciso pôr de mel, agora eu preciso pegar um cachorro, agora eu preciso saber cuidar de planta, uma agora eu preciso ordem, ter um né? filho, e aí depois o filho eu já preciso pôr na escola e fazer isso. E ai, não, gente, isso tudo é muito louco. Tá bom, um só tá bom. Aí de repente fala, eu vou ter mais um, porque eu não quero que ele fique sozinho. Não é tipo porque eu quero, porque é o meu propósito, porque é a maternidade, é porque a minha mãe acha, ou porque meu marido quer. Era isso que eu queria que esse episódio trouxesse, sabe? Que tirasse as mães que já são mães e quem ainda não é mãe, mas que sonha em ser, que pretende ser,
saísse desse piloto automático, Sim. de que Eu enxergasse sempre- a maternidade como missão mesmo. Eu sempre falo não, eu aprendi isso e realmente é verdade, com todas as minhas experiências, que Deus, ele gera primeiro no coração. E quantas que a gente conhece que fala assim, eu queria ter uma menininha, eu tenho até nome pra ela, mas não dá, sabe? Fala desse jeito. Não dá mesmo, sabe? E não é que não dá, é a gente que não quer, Você não tá sabe? se Você não abrindo quer, pra né, isso, né? se abrir. E aí, eu acho que foi na mesma época que foi até uma vez eu tava no testemunha e falei assim, se eu falasse aqui, cheguei pra dar um presente pra vocês, quem que vai erguer a mão? Aí todo mundo, todo mundo, né? Então, mas e se for um filho? Eita! E lá na A pessoa palavra vai- tá, que os filhos são presentes, são a bênção de Deus, né? E a gente tem, assim, uma visão totalmente diferente, né, sobre isso. Tem que sair dessa visão egoísta, né? Colocar um sentido, transcender. Se a gente fica aqui, você não tem filho nenhum, não faz nada, né? Essa é a verdade. Se a gente Porque começar a realmente o pensar mundo é muito cruel. Não, falava, pra que eu vou colocar filho nesse mundo? Pra sofrer? Né? Ou mesmo, pra que eu vou ter outro? Eles vão ficar brigando o dia inteiro, gritando. Gente, eu chego no final do dia e falo, meu Deus do céu. Meu Deus, teve uma época que eu chegava em casa e não tinha ninguém, era só eu e o silêncio, ou eu e meu marido e o silêncio. Existiu isso na minha vida, né? A gente tem uma propensão, uma tendência, né? A buscar aquele conforto antigo. Mas aí a hora que a gente olha, você fala, meu Deus, não dá para não ter isso em casa, Exatamente. sabe? É o que eu vejo quando eu vejo as gêmeas. Quando tá só uma, eu falo assim, gente, todos eles vieram de um em um. É até estranho ver uma sozinha, Sim. porque tá sempre as duas, sabe? É uma coisa... E eu li até num livro hoje, né? Eu tava lendo ali e daí falava justamente isso. Que a gente busca olhar lá pra trás, pra momentos que a gente falava assim, nossa, lá atrás era tão diferente, lá atrás eu tinha o silêncio, lá atrás eu tinha a paz, mas será que você tinha mesmo, ou você só tá buscando isso pra você ter um conforto momentâneo agora, pensando que lá atrás você tinha isso. Só que na verdade lá atrás você não tava se sentindo tão completo, você não tava se sentindo tão feliz, quanto como você está hoje com tudo que você tem. É isso mesmo. Então é isso, a gente busca esse conforto agora, pensando que lá atrás era muito melhor. Sim. E na verdade pra gente nunca tá bom. A gente sempre quer mais. A verdade né? é essa. Nunca a tá bom. verdade é essa. E às vezes a gente abre lá o Instagram, tá lá, quantos queriam ter o que você tem hoje. Aí você leva um choque e fala, ai meu Deus, obrigada, Senhor. Sim, Tô e o que me calma. pegou bastante também foi você falar, né? E você falou assim, eu também gostaria, lógico, de ter ali, só 2 filhos, um cachorro, me cuidar, estar bem ali com o meu corpo, né? Igual muita gente aí. Mas você se abriu, você se permitiu Deus agir na vida de vocês, na sua família, e você se abriu pra isso. Então é muito bonito e é muito corajoso da sua parte. E aí é o que eu falo, é onde a gente se completa, que a gente vê que é isso, porque aí você se sente completa, que é o que você tá falando, né? Você fala assim, não, é isso mesmo, porque eu tô completa, não falta nada. Sim. Acho que é a hora que a gente olha ao redor e fala, acho que era aqui mesmo que eu tinha que estar. Exatamente. Às vezes eu Por me mais pego nisso, difícil e assim, por mais desafiador que sejam alguns momentos ali que a gente passa, e que com vocês também, né? Sim, Vocês porque- passam por todos esses desafios, só que você não consegue se imaginar estando em outro lugar do que exatamente. o que você está. É isso mesmo. Ai, gente, eu não Obrigada. tenho como agradecer. Você Eu que encontrar agradeço. tempo na sua agenda, tempo pra responder as minhas mensagens enquanto assim, desculpa, demora. Eu falava, eu sei como é, a gente não conseguir pegar o celular, responder, conversar. Então, assim, até vou comentar uma coisa aqui, né? A gente, mãe, tá sempre se atropelando, atrasada, catando cavaco. E a Renata chegou aqui com uns 10 minutos de antecedência, né? A gente tá acostumado que chega todo mundo assim, ó. em cima, Isso foi e tal, novidade, viu? é. Porque eu não sou assim. Não, a gente até falou assim, gente, mamãe de 8 chegou 10 minutos antes. Como conseguiu? Ela já chegou. Então, sabe, gente, eu tô muito grata mesmo, muito feliz, porque eu sei que não foi fácil pra você estar aqui, porque não é fácil pra gente estar aqui toda semana gravando, e pras pessoas que vêm também não é fácil, porque a gente tem uma agenda confusa, uma agenda caótica, embora gostosa. Então eu queria agradecer muito mesmo por você ter vindo, mas principalmente por você ter aberto o seu coração, a sua história, o seu ponto de vista, a sua forma de enxergar o mundo. E sei lá, acho que ter permitido que Deus agisse para que esse momento acontecesse, assim. E que Obrigada, Deus sabe? abençoe muito sua Muito, Amém. muito. Eu que agradeço. E você que Lembrem tá de em nós casa, nas gente. orações. Ai, lembraremos Com com certeza. certeza. Com certeza. Vocês que estão em casa, lembrem deles também nas suas orações. Lembrem da gente. Eu tenho certeza que esse episódio tocou seu coração de uma forma ou de outra, porque não tem como sair a mesma pessoa depois de um episódio desse. Então,
façam um favor pra você, façam um favor pra gente, façam um favor pras pessoas que não estão vendo esse episódio. Envia pra elas. É um episódio que vai mexer com todo mundo. Isso é muito especial. Gente, bora espalhar aí essa união, né? Esse sentimento de família, esse amor que tem aqui, que vocês transmitem também para outras pessoas. Bora espalhar e compartilhar esse tema, né? Esse assunto com outras pessoas também. Curtam nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, que são essas atitudes que fazem a gente continuar entregando esse conteúdo gratuito para vocês e tão transformador, que eu tenho certeza. Se for transformador para vocês, quanto foi pra gente, já tá maravilhoso. Coisa, eu tenho certeza que transformou aqui dentro, ó, com todo mundo que assistiu. Até mais, gente. Obrigada. Beijo. Beijo.